Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio número 22 e continuamos naquela batida maravilhosa. A cada novo episódio, 1.000 inscritos, 22 mil inscritos alcançados. Muito obrigado a vocês que têm fortalecido a família do Futebolaço Podcast. E antes, aqueles breves recadinhos. Não segue a gente ainda lá no Instagram, não esquece de seguir a gente lá, porque os nossos comunicados ficam sempre por lá. Agenda da semana, convidado do dia e aquele rios marotaço também. Você consegue acompanhar por lá. E o TikTok, rapaz, tá bombando. 17 mil seguidores por lá já. Tem vídeo com mais de 1 milhão de visualização. Então segue a gente também lá no TikTok. E você que quiser produzir o seu conteúdo de audiovisual é aqui, ó. A Casa dos Podcasts, o seu pod, esse é o melhor local para você estar podendo fazer a sua resenha. Fica localizado aqui na Avenida das Américas, número 700. Eu deixo sempre para vocês na descrição do vídeo aqui os contatos do seu pod, beleza? E sem mais delongas, hoje eu tenho a honra de receber aqui Caio Lopes, meu capitão da base, hoje está jogando na Espanha, cria do Vascão. Seja bem-vindo, Caio. Boa noite, irmão. Feliz de estar aqui, um prazer imenso, né? Desde o primeiro contato nosso lá, quando você me mandou mensagem, eu ainda lá na Espanha, eu falei, não, vamos armar com certeza. Me amarro, consumo muito podcast, então, uma honra e vamos conversar aí a noite toda. Tamo juntasso. E, cara, uma parada que eu faço uma pergunta pra todo mundo, é praxe aqui. Você poderia ter sido, sei lá, advogado, ter estudado medicina. Por que futebol, irmão? Na verdade, eu acho que não tem nenhum porquê. Eu comecei a ter um pouco de consciência e já era bola, já pedia a bola desde novo, chutando bola todo dia, toda hora. Minha mãe até fala que eu sempre ganhava um presente, uma bola e já dormia e tal. Então sempre foi isso. Então acho que não tem nenhum porquê. Desde sempre minha vida foi só futebol e acho que não tinha outro caminho, né? Bem bacana. E, cara, vamos começar lá pelo comecinho. Como é que foi que você começou a perceber que você tinha potencial para ser jogador? Você começou pelo futsal, foi pro campo direto? Como é que começou a tua vida de atleta? Eu bem novinho, com uns 3, 4 anos, já comecei nas escolinhas ali de futsal, perto de casa, né? Sempre ali nunca pensando nem em nada, só pra jogar futebol mesmo. E aí quando eu tinha 5 anos, o meu padrinho conhecia um treinador da base do Vasco e que arrumou um teste pra mim. E aí, comecei com o meu avô, minha mãe, todo mundo, falou, vamos lá, vamos ver qual é. E aí chegou lá, eu era grande e tal, jogava de pivô antes, depois, pelo tamanho, né, pelas características, fui vindo pra trás, aí fiquei de fixo. E aí cheguei no Vasco, foi um período de teste e já fiquei ali, ingressei. Ali eu comecei a ver que, era bom, com pouco tempo já comecei a jogar, já entrei no grupo, comecei a jogar e fui subindo. Fui subindo categoria e eu vi, até que leva o jeito, né? Vamos investir nisso aí que pode dar certo. E, cara, uma coisa que eu sinto falta, tu deu um gancho bacana pra falar, na minha visão, eu acho que todo jogador ele tinha que começar no futsal e os clubes tinham que ter essa metodologia de usar o futsal na formação e fazendo a transição pro campo, porque eu também tentei ser jogador, eu parei em 2012, meu último clube foi o América aqui do Rio, no Júnior, e eu fiz a minha base toda no futsal. No meu caso, eu fui até tardiamente pro campo. Eu já fui pro campo com 13 para 14. Eu acho que eu tinha que ter começado essa transição um pouquinho antes. O que o futsal agregou no teu jogo? Cara, praticamente tudo. Eu falo pros moleques, falo sempre que o meu jogo, em muitos momentos, é futsal, puro. E eu consigo ver as situações, às vezes, conduzindo a bola, alguma coisa, como se fosse uma quadra, separando em espaços menores, como se fosse um futsal mesmo, né? Desde novo, principalmente lá no Vasco, sempre teve um trabalho muito reconhecido, né, no Rio. Então a gente sempre era ensinado a tocar, a movimentar, fazer jogada. E isso, para criança, querendo ou não, também desenvolve, ensina muito com relação ao futebol. E eu fui levando, eu joguei futsal até 13 anos. Com 13 anos eu parei e fiquei só no campo a partir do primeiro ano de sub-15. Mas até 13 anos futsal e, cara, meu jogo praticamente todo. Também muitos treinadores, né, já peguei também que não gostava que a gente pise na bola no campo e tudo mais. E, toda hora, e os moleques também que jogaram, que a gente jogou junto, jogou junto agora no Vasco e tal, tudo mais, todo mundo pisando na bola, e aí, querendo ou não, tem treinador que gosta muito, treinador que é contra, mas eu acho que é importantíssimo, me ajudou bastante. Eles reclamam muito do pisar, que fala que você perde tempo, né? Já pra dominar ajeitando. Não, isso aí é normal. Tem treinador que fala que não gosta que pise, que a trava não é pra isso, já teve treinador que falou, já teve treinador que não gostava que a gente pisasse, ou então alguma coisa, mas pra mim futsal foi, essencial, assim, 100% essencial na minha carreira.
Pô, bacana. E como é que foi, cara? Você ainda muito molequinho, 13, 14 anos, já indo pro campo, no Vasco da Gama, um clube do tamanho do Vasco. Como é que foi essas tuas lembranças de estar chegando no Vasco, bem novinho? Então, eu no Vasco comecei com 5, né, no futsal, como eu falei. E aí fui futsal ali até 9, quando a gente começou a transição ali pro campo. E aí foi a época que eu saí. Aí saí, fui pro Flamengo, futsal também, como transição no campo e tal. E aí foi quando eu parei de jogar futsal em 2013 e voltei pro Vasco, ainda pra formar com 14 anos, quando eu cheguei de novo. E, pô, ali no Vasco, quando eu já cheguei também mais pronto, já tinha uma rodagem, né, antes de voltar. E ali foi como voltar pra casa, assim. Tudo que eu via 5, 4 anos atrás, antes de eu sair, tava tudo parecido. Os moleques que a gente jogou junto, pô, com novinho, depois a gente jogando de novo e tal. Então foi como voltar pra casa, literalmente ali. Voltar pro Vasco ali foi voltar pra casa, literalmente. Mas qual foi o gap que houve aí da tua saída do Vasco pro Flamengo? Qual foi o motivo específico? Não, na época eu criança, assim, com 9 anos. E aí eu sempre falo, né? Meus irmãos jogam, meus primos, e qualquer pai que me pergunta fala, pô, criança tem que jogar, tem que treinar, tem que ter contato com bola pra aprender, pra evoluir, porque ninguém vira jogador com 9, 10 anos, 11 anos, que seja. Só que aí eu, conversando com meu avô, a gente não tava assim, eu fiquei um tempo sem jogar no Vasco, e aí a gente falou, não, vamos ver outro lugar. Apareceu o Flamengo na época, né? Bem novinho. Fui pra lá e, pô, já cheguei sendo capitão, jogando, aconteceu o que eu queria jogar, pra evoluir e tudo mais, e aí pra ver a questão do campo. E aí surgiu em 2015, no início do ano, pra formar o elenco de sub-15. Aí veio o convite, eu fiz mais uma avaliação de zagueiro ainda e fiquei. Caraca, de zagueiro. É. E aí fui indo. Quando eu cheguei aí, em 6 meses de zagueiro, eu já fui pro meio de novo, porque eu joguei todos os outros times. Eu joguei no meio, né? Eu não jogava mais na defesa, mas o treinador que já me conhecia da época que eu também passei um período no Audax, a gente pode falar também. Passei um período no Audax, ele já me conhecia de lá, veio pro Vasco. Aí quando eu cheguei no Vasco, ele falou, não, preciso de um zagueiro. Falei, beleza. Eu acho que é a hora de eu voltar pra um time grande agora. Falei, como meu avô até não queria. Falou, não, tá meio campo, não sei o quê. Eu falei, não, fica tranquilo, eu quero isso. Quero voltar pra um time grande agora, acho que é o momento. Aí voltei de zagueiro. E aí deu, 2 meses, já fui pro meio e mais 4, 5 meses já fui pra seleção. E aí começou a andar tudo numa bola de neve, assim, muito rápido. Pô, cara, isso é uma dica bacana pra você que é pai, tem filho. Não se apegue muito a escudo de clube, tamanho de clube em base. O importante pro teu filho é jogar. Às vezes tu tem um moleque talentoso, caiu num clube grande, no Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, ou outros grandes de outro estado. Aí o moleque tá lá, mas não tá jogando. É. Tá o terceiro time, quarto time, o Exato. reserva do reserva, a baba que a gente chama na Exato. base, e não tá jogando. Se tem uma oportunidade pro moleque ir pro Madureira, pro outro time pra ser titular e jogar, leva. Porque na base é importante estar jogando É mesmo. importante isso, ainda mais criança, cara. Criança que precisa evoluir. Se eu talvez não jogasse e ficasse lá pra ficar no Vasco na época, ou pra ficar no Flamengo depois, que também foi o motivo de eu ter saído, se eu ficasse lá, talvez eu não evoluiria tanto, entendeu? Se eu não fosse pro Audax, talvez ser titular absoluto, jogar um campeonato carioca, vivenciar o que era o time pequeno, que não era a mesma estrutura dos times grandes que eu já tinha passado, aprender essas coisas, e principalmente jogar, cara. Jogar é o principal que te faz evoluir. Eu cheguei no Vasco quando eu voltei pronto, porque eu passei por esses períodos, né? Esses clubes pequenos que eu passei, eu joguei bastante, então eu voltei pro Vasco pronto. Quando eu cheguei já tava pronto e não saí mais. Às vezes é o momento certo, o time. É difícil entender, né? A gente falar também, mas é difícil entender, mas, querendo ou não, é assim. E como é que foi teu acompanhamento familiar na época? Seus pais estavam sempre juntos, teu avô, tio, ou tu era mais na tua, tentando mais sozinho mesmo? Não, então, meu pai mora na Alemanha e minha mãe aqui. Só que sempre quem me acompanhou no futebol desde sempre foi meu avô, até porque ele tem 3 filhas mulheres, né? E sempre falou que queria um filho homem justamente pelo futebol. E aí minha mãe foi atleta, minha tia também, enfim. Só que aí quando eu nasci, eu virei o filho dele, praticamente assim, com a questão do futebol. Então sempre ele comigo, meu avô, no início, meu padrinho sempre ajudando também, mas bem no início também, porque pela vida também, outra vida que ele tinha, enfim, e com família e tudo mais. E minha mãe também no início ajudava, me levava quando não dava, mas sempre o meu avô presente. Saía do trabalho, ou às vezes deixava de ir pro trabalho, a gente ia de ônibus, ia de metrô, ia o que seja, mas a gente sempre estava ali, sempre com ele. E aí
foi evoluindo e foi, assim, as coisas facilitando até hoje em dia, eu, pô, lá na Espanha morar sozinho e tal, mas só cheguei lá por causa desse apoio, né? Minha avó também, às vezes, quando eu não podia, levava, chegava um pouco atrasada no trabalho e sempre... Coisas normais, né? Mas se não tiver um incentivo é realmente mais difícil. Cara, eu vou querer um feedback teu da base ainda, porque assim, uma coisa que acontece muito com os moleques na categoria de base são duas coisas. A gente, quando é adolescente nessa fase, a gente não lida bem com não estar jogando. Você tá no banco de reservas ou não ser relacionado, pra tu é um trauma. Porque assim, pra quem tá em casa e não entende muito bem, todo moleque que tá em clube, seja titular, reserva ou terceiro time, ele, na vida normal dele, nas peladinhas dele, ele é o cara. É. Você pega uma seleção de moleques de bairro, de outros lugares, e juntam num clube. Dentro daquele grupo ali, você vai ter os melhores, o titular, o reserva, etc. Então, normalmente, adolescente não lida bem com essa fase de não estar jogando. E aí, aquela fase do bullying também, quando tu não joga, nego te bota um apelido, te bota uma pilha. E você falou que no Vasco teve um momento que você não estava jogando, e foi por isso que você foi ao Flamengo. Começou jogando, mas depois também parou de se aproveitar, e depois foi ao Audax. Nesses momentos onde você não teve jogando, você pensou em desistir alguma vez? Cara, nunca. Nunca, assim, a gente fica triste, as pessoas da nossa família, ainda mais quando a gente é criança, sentem também, mas eu nunca desisti. Tanto que, pô, ia treinar longe, ia jogar longe e tal, e todo mundo fazia um esforço, só que ainda assim, mesmo nesses momentos, a gente não sabia que a gente ia virar. Assim, que eu falo a gente, meus amigos da época, né, que os meus amigos, a maioria eu fiz no futebol, e a gente não sabia, e os pais, eu dei uma sorte assim, deu a sorte de ter uns pais que tinham a consciência também, de não falar que, não, você tem que jogar, porque você tem que fazer e tal, a gente não tinha essa pressão. Então eles iam porque eles gostavam, porque eles também queriam ver a gente ali feliz e tal, só que sempre tentando ajudar, nunca botando essa pressão na gente. Então quando a gente não jogava, eles conversavam com a gente e tudo mais, só que ninguém queria desistir, porque a gente gostava ali de estar junto daquele ambiente, de tudo mais, os pais também. Óbvio que com o passar do tempo, muitos foram cansando, mas no meu caso eu nunca pensei, porque eu também sabia que eu tinha condições. Quando eu fui chegando numa época que eu falei, pô, realmente tenho condições de chegar a alguma coisa. Entendeu? Então eu falei, não, agora eu vou, já vim até aqui, agora eu vou até o final. E aí acabou dando certo, né? E cara, como é aí você passa esse processo de futsal, campo, para ser aproveitado, vai ao Flamengo, vai ao Audax, volta ao Vasco, já com moral do treinador que te conhecia do Audax. E de repente você falou que a tua vida entrou numa bola de neve, seleção, começou a embalar. Como é que foi o primeiro convite para a seleção brasileira? Então, quando a gente chegou no Vasco, teve essa mudança de posição e tal, e nosso time foi... O Flamengo aqui no Rio era o time que estava invicto, com Vinícius Júnior, com Lincoln, era um time assim, no Brasil estava invicto, todas as competições nacionais. E o Vasco sempre perdia para eles na final. Então, no ano de 2015, quando a gente montou o nosso time ali, vieram algumas peças, mas o treinador ajeitou também algumas posições e tudo mais e tal. Nosso time encaixou e ali a gente foi campeão da Taça Guanabara invicto. E aí, logo após a Taça Guanabara, o nosso treinador, Mário Jorge, que hoje está no Sub-20 do Flamengo, armou uma reunião assim com o time e tal, para fazer um sorteio, e a gente tá, pô, beleza, prêmio, né, do nosso título. E aí ele chamou os 5 que foram, eu, Paulinho, Miranda, João Pedro e Lucão. Chamou a gente assim, a gente falou, pô, o que vai acontecer e tal. E aí ele foi e falou, pô, todo mundo ganhou algum prêmio aqui e tal, mas os principais premiados foram eles. Aí eu já comecei a gelar. Não, eles foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. Na hora eu... Caraca. Entendeu? Que 6 meses atrás eu tava de avaliação e 6 meses depois eu tava indo pra seleção. Então, foi uma emoção que na hora eu liguei pra ele e eu falava que a gente, um time pequeno, olhava e falava, pô, seleção deve ser maneiro e tal. E do nada a gente tava lá vivendo, né? Foi a minha primeira convocação ali, minha, do Paulinho, do Miranda, João Pedro e Lucão já tinham ido. Só que a nossa a gente ficou, tipo, sem entender. Eu não sabia, não tinha nem noção o que era. Hoje em dia que eu paro e penso, falo, porra, quantos jogadores tiveram no Brasil, de tantos times, e a gente passou seleção de base e tal, pode falar que foi e tudo mais. Então foi uma alegria que eu nem sei nem como falar. Na época, eu com 15 anos, liguei pra casa e tal, e todo mundo... E eu meio sem entender nada e tal, só querendo ir pra saber como era e tal. E qual é a lembrança que você guarda com carinho dessa primeira convocação? Teve alguma coisa que te marcou?
Cara, foi quando eu entrei no quarto e tinha lá a mochila com meu nome. Eu tenho a foto até hoje aqui. Foto com meu nome, Caio Lopes, Confederação Brasileira de Futebol. Aí tu abre, tem lá a roupa, a camisa polozinha e tal, que a gente sempre via, que era igual a do profissional. Que, em 2014 teve a Copa, então era a mesma camisa, em 2015 ainda e tal. E aí foi essa a primeira lembrança, maior lembrança que eu tenho, assim, do impacto. Chegar no hotel, abrir, tá no meu quarto, tá na porta também, com meu nome, com o símbolo do Brasil. Isso era um sonho, né? Então a gente vivia ali, quando eu cheguei pra viver, eu falei, pô, nem acredito que tava ali. Nem acreditava. Pô, eu imagino. E uma parada que marcou muito também foi aquela copinha, né, cara, de 2019, né? O Vasco, um baita time, vai à final com o São Paulo e acaba perdendo nos pênaltis, salvo engano, a final. Foi. Conta pra gente a formação daquele time e também a importância para o jogador da base jogar na Taça São Paulo. Então, ali foi... Em 2018 foi meu primeiro ano de sub-20. E aí foi quando teve a troca, eu acho, de presidente, que reformulou toda a direção da base. Mudaram vários treinadores, o diretor, acho que foi quando o Brasil chegou e tal. Isso. E foi quando chegou o Marquinhos Valadares. Acho que no início, no meio do ano, antes da Copa do Brasil brasileiro, não sei. E aí mudou tudo. E aí o Marquinhos, um grande treinador, foi montando o time, foi dando a cara dele, foi colocando e tal e tal. E aí, no ano de virada, quando acabou o último ano de 98, e aí foi pro último ano de 99, aí ele montou o time, a gente foi pra RS antes. E aí ali a gente começou a tomar cara e acreditar que a gente era um dos melhores times. Marquinhos, pô, excelente treinador. Assim, devo muito a ele, talvez... de eu ser conhecido pela torcida do Vasco e eu nacionalmente, ou enfim. E ali ele me achou uma posição, me colocou para jogar de uma forma. O nosso time todo em geral, acredito que todo mundo ali gosta muito dele pela forma, né? Que ele fazia o nosso time jogar, valorizava todo mundo, enfim. E aí na RS a gente saiu na semi eu acho que pro São Paulo, que a gente pegou na final da Copinha. Só que o São Paulo, a gente antes olhava o São Paulo e a gente tinha ido em Cotia 2 meses antes e tinha tomado de 4 nas quartas da Copa do Brasil. E aí ali, contra o São Paulo, a gente brigou de igual para igual. Chegamos na semifinal e a gente foi pra Copinha com esse sentimento, né? E aí foi quando foi tomando cara o time, foi ajustando a posição, tal, foi colocando. E quando a gente chegou na Copinha ali, a gente viu e falou, meu irmão, vai dar. E aí todo mundo veio junto, e veio torcida, e veio mídia, e todo mundo, grupo muito fechado, a gente era amigo, todo mundo amigo ali. E foi isso, a gente foi indo, quando a gente viu, a gente tava vivendo mais uma coisa, né, que a gente sempre olhava na TV, novinho, e via, pô, Copinha, Sport TV e tudo mais, estádio cheio, a gente foi vivendo isso, cada um vivendo ali. Era a minha primeira Copinha, então eu fiquei muito deslumbrado com a atenção da mídia, com como que era tratado os jogos da base, como eram os nossos jogos no estádio cheio, que a gente não tinha jogado com estádio cheio, a gente jogava ali em São Januário para os pais, entendeu? Então ali quando a gente chegou na final, a gente brigou de igual para igual também pro São Paulo, com um Pacaembu com 40 mil pessoas. Ali foi, infelizmente, perdemos nos pênaltis, conseguimos ainda buscar, mas ali foi um grupo, para mim, vai ficar sempre marcado. Aquele grupo ali vai ficar sempre marcado. Não, e realmente, você, assim, porque base nem todo mundo acompanha muito. Eu sempre gostei de acompanhar a base. E você mesmo falou que foi a tua primeira Taça São Paulo. Sim. Aquele time marcou, que eu me lembro aqui, se eu tiver errado, você corrige. A zaga era Ulisses e Miranda, lateral direito era o Caio Tenório, o goleiro era o João Pedro. Não, o goleiro era o Alex. Era o Alexander. Alexander, na lateral esquerda, o Coutinho. Aí, no meio eu, Bruno Lineck. Aí frente, Lucas Santos, João Pedro e Thiago Reis com o Thales entrando no segundo tempo. Aí tinha Laranjeiras, tinha Thales no banco, tinha Natan, lateral, que vinha do banco também sempre. O Natan já é mais novo, Natan, Natan 2001, o Vinícius estava também, o Riquelme também. Então foi uma experiência para eles e o grupo ali fechado, muito bom o time. Pô, o que chamou muita atenção nessa São Paulo foi o Lucas Santos, que tava voando, e era considerado naquele momento a maior promessa da base do Vasco. Você e o Bruno tinham um entrosamento assim bizarro, um jogava de primeiro, outro de segundo, vocês trocavam muito. O Thiago Reis fazendo gol de qualquer jeito, a bola batia nele e entrava. Tanto é que o Thales, que depois é a maior transação do Vasco depois, e virou o Thales mágico, ele era reserva naquele time, faltou idade também. Não, ele jogou o primeiro jogo titular e o Lucas Santos no meio comigo com o Bruno. E aí no segundo jogo, acho que começou assim, no terceiro jogo eu fui suspenso. E aí jogou Lineck, Laranjeira e Robinho na ponta. E o Thales já não tava. Pela idade, não tinha jogado nenhum jogo ainda de sub-20. Só que a gente já sabia que ele era
Sim, muito bom, mas naquele momento ele ainda não estava, talvez, pronto, assim. E aí o time encaixou mais com o Lucas na ponta e ele, pô, pra mim, um dos melhores junto com o Antony ali na copinha toda. Então foi isso. A gente foi ajustando ali, quando ajustou, a gente foi que foi. Inclusive, quando o São Paulo, o gol que leva pros pênaltis foi um golaço de falta dele, né? Foi. O primeiro de falta, que a gente volta pro jogo, e aí depois o Riquelme cruza, o Thiago domina no peito e faz Foi o isso gol. mesmo. O gol de falta dele tá E muito... depois ainda tem chance, eu perdi um gol, o Lineker perdeu um gol, a gente teve chance ainda de virar ali. Vamos abrir um parêntese aqui já, porque isso é uma coisa que fica muito na cabeça do torcedor do Vasco. Você que conviveu muito de perto com o Lucas, cara, por que o Lucas até hoje, tomara que aconteça, mas por que, na tua visão, por que o Lucas ainda não virou, cara? Ele era considerado uma joia absurda, da base do Vasco teve a passagem na Rússia, Sim. voltou, e depois, em 2019 ou é 20, com o Alberto Valentim, ele Teve começou chance. a ser usado no Sim. time principal, mas não virou, teve no Brasil de Pelotas também agora, e tá na Tombense, salvo engano. Isso. Cara, eu sou suspeito pra falar dele. Ele virou meu amigo. Ele, na base, ele acabou com tudo. Eu sou fãzaço dele. Pra mim, ele é um craque. Só que eu não, assim, também não sei como te dizer. Cada um funciona de um jeito, né? Às vezes, talvez a transição, talvez esperar mais um pouco, colocar no momento certo. Não sei. Ninguém vai saber. A gente não sabe como foi. A gente não sabe como que ele se sentia na base, como se sentia no profissional. Entendeu? Às vezes também aconteceu de esperarem muito dele e ele ainda não conseguir fazer, que é normal. Para um moleque de 20, 21 anos que sobe, não pode ser o salvador da pátria sempre. Às vezes acontece, como às vezes, sei lá, acontece no Santos, como já aconteceu aqui no Vasco, em vários momentos. Só que às vezes também não acontece, então tem que ter um pouco mais de calma. E talvez nessa vontade de querer fazer e tal, pode ser que ele tenha ficado nervoso e aí foi uma bola de neve, né, pro lado ruim. Só que eu ainda acho ele um cracaço, pra mim sempre vai ser. Eu sou fãzaço dele, meu amigo, meu irmãozão mesmo. Então é isso, a gente não tem como saber. E só quem pode dizer é ele. Entendeu? A gente não tem como. Ele chegou alguma vez conversar contigo, desabafar alguma coisa nesse sentido? Não, assim, ele é muito, assim, dança, o cara com a gente e tal, mas esses assuntos a gente conversa pouco. Acho que ele mesmo guarda pra ele. Não é também não vou forçar ou perguntar alguma coisa. Acho que é uma coisa mais dele. Se ele se sentir tranquilo pra falar, ele conversa com a gente vai ajudar, porque nós somos amigos, fizemos ali um grupo de amigos, uma amizade muito forte, só que ele nunca comentou com a gente sobre isso. Uma coisa que eu percebi no Lucas é que ele era muito maduro para a idade dele, se posiciona, fala de assuntos importantes, fala ele bem. É muito inteligente. A gente trocava assim, ideias sobre outras coisas, ele, Miranda, João Pedro, a gente trocava ideias sobre diversas coisas além do futebol. E ele era muito, assim, articulado, conseguia falar e tal, e ele é maduro, ele sempre foi o nosso líder ali no Sub-20, ele foi o capitão naquele último ano, na Copinha também, era o nosso líder. Então a gente criou um respeito muito grande por ele. Então a gente não sabe o que aconteceu, a gente torce, eu torço bastante, sempre mando mensagem, sempre torço, nosso grupo todo ali, mas a gente não sabe, né, o que aconteceu ou o que levou a isso. Tu acha que essa questão da estatura que algumas pessoas acabam comentando, na tua visão, tu acha que atrapalha alguma coisa nesse sentido? Depende também, assim, é ele entender como que era um jogo na base, no profissional, ou então o esquema, não tem como saber. Então pode ser que sim, ou também ele pode daqui a pouco achar um jeito de jogar, entendeu? Com as características e fazer chover um campeonato e voltar a ser o que era, entendeu? Então, a gente não tem como saber. Não dá pra saber, mas assim, a torcida do Vasco tinha uma expectativa muito grande nele. Desejo sempre muita sorte ao Lucas. É um moleque que eu acompanho desde a época do Robinho ainda, que depois pediu pra mudar pra Lucas Santos. Sempre foi muito prazeroso ver ele jogar na base. Tu falou do Thales, que na tua visão tu achava que talvez naquele momento ele não estivesse pronto, mas vocês jogando com ele, já dava pra ver que o Thales realmente era diferente? A gente via nos treinamentos que ele já era assim, tinha um talento bruto, precisava ainda dar uma lapidada naquele momento, tanto que logo depois da Copinha, o Lucas Santos foi profissional, ele começou a jogar no Sub-20 e, sei lá, 4 meses depois ele deslanchou. É o que eu falei de jogar, às vezes ali no início ele ainda estava meio no Sub-20 ali e tal, mas pouquíssimo tempo depois já estava no profissional, entendeu? E a gente já via que ele era muito bom, tanto que
No primeiro treino que ele foi no profissional, ele já subiu com o Vanderlei, no Luxemburgo, a gente estava lá. Foi um treino que o Lucas já estava no profissional, ele era titular no nosso time, a gente foi fazer um coletivo contra o profissional, ele acabou com o treino, e aí o Luxemburgo, né, daquele jeito dele que sempre falou, pode deixar o neguinho aí que vai dar. E aí não deu outra. Foi exatamente assim. Moleque... E ele também, pô, muita gente boa, sempre conversei muito com ele, a gente sempre joguei perto dele, a gente sempre gostava de tocar bola, que ele também vem do futsal, a gente sempre gostava de jogar junto, tabelar e tal. Então, moleque humildaço, torço muito também, falo sempre com ele, moleque, gente boa. Pô, a minha primeira entrevista com um jogador do Vasco em atividade foi com ele. Curtinha, com ele e com o Caio, lá na Gigante da Colina de Copacabana. Sim. O Vasco foi fazer uma tarde de autógrafo em 2019 e foi bizarro, que eu não esqueço o dia, porque foi no mesmo dia que saiu a notícia que o Luxemburgo estava indo embora do Vasco e que chegou aquele caminhão de penhora. Foi Sim. bem no finalzinho de 2019. Ele foi lá na Gigante da Colina. Uma parada que me marca muito no Thales, mano, é o sorrisão dele. Ele fala contigo aquele dentro dele. Ele é isso. Ele é exatamente isso. Tu fala um negócio, ele começa a rir, gasta e brinca e tal. Não tem como tu desgostar dele. Não tem como tu chegar e falar, pô, o Thales é isso. Não tem como. O moleque é purão, gente boa demais. Não tem como falar qualquer coisa dele errada, assim. Não conheço ninguém que tenha. Tu falou do Luxa aí agora, pra você dar um gancho e falar do Luxemburgo. Como é que foi trabalhar com o Luxemburgo? Cara, o Luxemburgo é um personagem histórico, né, do futebol brasileiro e mundial também. Então ele, assim, mais um que eu olhava na TV desde novinho e depois tá ali, ele falando de jogo, falando de tática, falando das coisas, tal, moleque, vem aqui e tal, não sei o quê. Assim, prazerzaço. Ele me deu uma chance, né, na segunda passagem dele, ali no final de 2020, né? Ali no final, ele deu a chance, ele me botou para jogar alguns jogos também, agradeço muito. Agradeço muito a ele, a comissão que foram ali na transição ali, tranquilona. Então, pô, prazerzaço ter trabalhado com ele, engraçado demais, dar expor quando tem que dar expor, pô, um fenômeno, assim, um personagem da bola. Que prazer foi trabalhar com ele. Tem alguma história bacana de bastidor do Luxemburgo que tu lembra? Ai, deixa eu ver. Cara, assim, nem tanto ali. Naquela época a gente também não podia brincar tanto, assim, né? Aquele final de Brasília, quando eu subi, a gente não tava tanto assim. Então, acho que dele não tem tanta, não. Vai, não tem não. Cara, o Mário Vassalo, diretor da Vasco TV, uma vez a gente conversando, e teve aquela música do Darlan e da Alexa, do Nasci Pra Te Seguir, que estourou, e no meio da música tem aquela, e essa camisa pesa pra caralho, que é uma preleição dele no vestiário, o Vasco pega e coloca na música. E aí o Mário Vassalo conversando outro dia, o pessoal falava que ele era showman, de que ele sabia que a câmera tava ligada, e ele fazia umas presepadas, que sabia que a torcida ia ver o bastidor da Vasco TV não, depois. Não, e esses negócios assim que que os caras sempre contavam nos programas pro Shell, que não sei o que, ele fazia, não é resenha dos caras não. Toda hora ele falava isso, aí eu ia até no bastidor, acho. Depois de uma vitória nossa, não sei o que, era assim mesmo. Pô, em cima dessa daí tem uma muito engraçada dele, que assim, tá chovendo pica, pega menor e cedo. Então, ele vinha com essas coisas antigas, ele vinha com essas paradas antigas, que a gente morria de rir, a gente ria tanto, que ele vinha com essas paradas que ninguém esperava, ninguém nunca tinha ouvido, e ele vinha com essas, porra, era uma... muito engraçado. Em cima do Luxemburgo ainda, pra gente fechar o Luxo aqui, as pessoas elogiam muito o trato dele individual, dessa conversa de canto. O Thales falou isso algumas vezes, eu vi ele falando dele, de uma conversa que ele teve com o Thales, que ele chamava no canto e, moleque, tu joga a bola, vai pra cima, errou, tenta de novo. Não. Dessa confiança, ele tinha isso mesmo? Fazia, principalmente com os da frente. Com os da frente ele falava ou individual ou falava pra todo mundo ouvir mesmo. Pra gente saber, a gente que é mais do meio ali de trás, pra saber que o moleque tem aqui dentro. Ele cansou de falar pro Thales, pro Peck, na época que tinha subido também. Falava. Exatamente isso aí. Que é mais a escola antiga, né? Do mano a mano mesmo, de ir pra cima, de aproveitar o que tu tem de melhor, que é o drible. Pô, cansou. Com o Thales, então, lembro no treino que o Thales, acho que ou ele tocou, ele não passou do zagueiro, ele voltou umas 4, 5 vezes até o Thales passar e fazer a jogada que ele tinha confiança pra fazer. E aí depois no jogo o Thales foi pra dentro e tal, entendeu? Deu essa confiança, ele dava essa confiança. Ele nesse tato com o grupo, com todo mundo, é muito bom mesmo. Tu lembra de uma conversa individual dele contigo? Deixa eu ver, acho que antes do jogo contra o Fortaleza lá, foi assim, umas conversas assim, táticas, né? Que jogou eu e Bruno, a gente precisava segurar um pouco mais, que a gente jogou com um time com 4 meses ou 4 atacantes, não lembro. Então foi mais uma conversa assim, mas
Nada demais também. Eu não deixava assim, tanta brecha, assim, tática, essas coisas pra corrigir muito. Era mais tranquilo. Aproveitando que a gente tá falando de treinador, o último treinador que eu lembro que te aproveitou e tentou te dar uma sequência e acabou que ele saiu foi o Lisca. No momento que o Vasco entrou naquela pipa pra baixo ali, embicou, e ele falou, ó, teve até uma coletiva dele que viralizou, ó, vou ter que mexer, tem algumas coisas que tá errado, se não mexer aqui não vai ter jeito e tal, e ele começou a te colocar, e você tava entrando bem nos jogos. Conta um pouco de como foi trabalhar com o Lisca, se teve uma conversa individual contigo na época. Então, o Lisca em 2019, depois da Copinha, tentou me levar também pro Ceará, ele já falou isso, tentou levar eu e Bruno, porque ele viu a gente jogando naquela Copa RS. E aí tentou levar eu e Bruno pra lá, que ele estava começando o trabalho em 2019, depois de salvar o Ceará em 2018. E aí quando ele chegou no Vasco, falei, pô, pelo menos já conhece, né, vamos... E aí o auxiliar dele na época falou, não, continua, que a gente tá olhando, que no início eu também não joguei com ele, não ia nem pro jogo. E que também foi a época de Copa do Brasil, que a gente tava contra o São Paulo e tudo mais. E aí, o jogo contra o Operário lá, eu entrei no intervalo. A gente já tava perdendo de 1 ou 2-0. E aí, ele já desci pro vestiário e falou, não, vai entrar. E aí eu entrei, a gente jogou bem, a gente perdeu 2-0 ainda, mas foi tranquilo. E aí no jogo contra a Ponte, ele conversou comigo com o Andrei, que foi meu gol e o gol dele, né? Ele colocou a gente pra jogar nesse jogo. E aí conversou, quem jogaria de primeiro volante, quem sairia mais e tal. Aí ele falou, não, vi você aqui, prefiro você, porque ele já conhecia, né? Eu joguei mais atrás desse jogo e liberou mais o Andrei por causa da finalização e tudo mais. Foi essa conversa com a gente. E aí depois jogamos contra o Brasil de Pelotas, Avaí, e eu acho que aí ele saiu depois disso. Mas acho que foi, cara, prazer ter trabalhado com ele, né? Naquele ano foi um dos poucos, ou o único que me deu chance, me aproveitou e tudo mais, viu que eu tava trabalhando e tudo mais, me botou pra jogar. Então, um prazer. Inclusive, mandei uma mensagem pra ele depois, agradecendo e tudo mais, por ter me dado a chance naquele ano. E foi isso. Prazerzão ter trabalhado também com ele. Cara, uma coisa que ficou emblemática pra gente, porque quando o Lisca chega no Vasco, a visão que a gente tinha do Lisca era o Lisca doido, aquele cara de correr, zoar com a torcida, enérgico. E pelo menos eu como torcedor, e até trabalhando com isso, olhando de fora, a gente via um Lisca talvez mais apático no Vasco. Tu tem alguma coisa pra contar dessa época? Ele realmente foi aconteceu alguma coisa e ele foi murchando junto com o time? Ou era uma visão só de fora que a gente não tinha? Não, com vocês ele era mais enérgico mesmo? Eu acho que ele é assim, espontâneo. Então a gente também jogava sem torcida. Eu acho que isso também poderia influenciar um pouco. A gente no início não tinha os resultados. Só que ele com a gente, assim, o Lisca doido pegou pra mídia, mas ele é um treinador conscientíssimo com relação à tática, com relação ao treinamento. Pô, estudado, ele falava pra gente. E ele tinha momentos que ele era realmente o Lisca doido, assim, entre aspas. Lá com a gente e tudo mais. Só que alguns momentos não encaixava ele ser isso. Eu acho que também não chegou o momento que deu aquele start que ele conseguia ter nos times que ele livrou do rebaixamento, que fizeram boas campanhas, como no América, sei lá, de ter o start de engrenar. Entendeu? Tipo, do time, não, vambora, e ser aquela faísca. E eu acho que não encaixou. Acho que foi isso. Todo mundo percebeu que não encaixou. A gente teve pouquíssimos bons momentos com ele ali. E ele realmente assume. Foi aqueles jogos. Aqueles jogos que eu joguei ali, um pouco antes, um pouco depois. E depois foi minando pelo resultado, por tudo. Ele também desanimando todo mundo assim, meio tipo, não vai dar e tal. E acho que acabou. Acho que foi isso. Por isso que ele não foi tão enérgico, tão assim. E qual foi a tua visão, Caio, de estar dentro do grupo? Porque quando começa o ano, o Vasco era o favorito para ser campeão, não era nem para subir. Era a folha mais cara, sim, com alguns jogadores medalhões, Castan, Marquinhos Gabriel, Zeca campeão olímpico. Tinha alguns jogadores da base promissor e você é um deles. O que aconteceu com aquele time? Por que não deu liga? O que tu pode falar? Todo mundo que me pergunta isso fala a mesma coisa. Nem a gente sabe. Assim, entre aspas, né? Que a gente olhava assim, eu joguei pouquíssimo, mas aí eu olhava no treino e geral se olhava e falava, pô, tá o Castan aqui, tá o Marquinhos Gabriel, tá o Zeca, a gente tá com um bom elenco, por que não dá certo? E a gente ficava assim também, a gente também, sabe, é uma parada que não sei se não deu liga, porque o grupo era, trabalhador, a gente não ficou de sacanagem, acho que ficou provado isso, né? Mas foram acontecendo erros,
foram acontecendo coisas, o resultado não acontecia e foi passando o tempo, a gente, não, vai dar, começamos mal ali, mas vai dar, que não sei o que, e a gente foi vendo, não dava mais, a água já estava aqui, e aí foi isso. A gente também não tem muita explicação para esse ano, foi um ano, para mim, pelo menos, completamente atípico. Assim, de a gente fazer reunião, conversar e tal, e a gente não falar, não, é isso, isso e isso. A gente ia, fazia, pô, um jogo ganhava, o outro, mesmo, as mesmas coisas. A gente também ficava meio que sem entender, sabe? Da mesma forma que você fica meio assim, a gente também... A gente buscava a solução, buscamos o ano todo, mas... Teve algum fator externo que tu acha que atrapalhou? Não. Ou não? Não. Não. A gente era fechado ali, o Pássaro blindava bem a gente. A comissão, todos os treinadores que passavam também blindavam a gente ali, não teve nada externo. Foi questão de campo. Ali, não sei se não encaixou, alguma coisa assim, mas foi questão de campo. Como é que foi trabalhar com o Alexandre Pássaro? Cara, então, Pássaro, ele com relação a grupo, com relação a blindagem do nosso grupo, as coisas lá dentro, como tinham que ser. Ele era papo reto, olho no olho, o que falava era, o que falava que não ia dar realmente. Por isso que ele saiu, na época saiu ele e o Diniz, né? Mas quando ele saiu foi, pô, todo mundo lá falar com eles dentro do Vasco. Fora do clube, todo mundo tem a visão, né? Que tem que ter, ou que quer ter, o que tá vendo ali e tal. Mas lá dentro, pra gente, pros jogadores, eu acredito que não tem nenhum jogador que reclame dele. Inclusive, falei com ele, assim, da postura que ele vinha tendo com a gente. E a gente sempre teve uma ótima relação. Uma ótima relação. Tanto que a gente chegou até, antes dele sair, da gente conversar sobre alguma coisa, de como seria pro próximo ano e tal, mas depois não foi pra frente. Mas, enfim, a gente teve no final ali, quando eu comecei a jogar mais, poder falar mais algumas coisas, né? Ele foi um cara, assim, pelo menos pra mim, tranquilo. Blindava a gente, era bem, bem tranquilo ali. E, Caio, por que tu acha que faltou mais oportunidade no time principal? Porque, assim, você, Bruno, Thales, que a gente citou, Miranda mesmo, Lucão, mas você, cara, especificamente você, a torcida tinha uma expectativa muito grande no seu futebol. Uhum. Eu te vi jogar de primeiro volante, segundo volante, algumas vezes até mais adiantado, de camisa 10, inclusive o título da Copa do Brasil com o PEC volta. Você tava jogando com a 10, não foi? Não, eu joguei a 10 da Copinha, a Copinha daquele ano. Do meu último ano de Sub-20, eu joguei a Copinha com a 10. Isso. Lá quase de atacante. Mas tava jogando mais armando. Mais pra frente. E começou a sair uns gols teus de fora da área. Foi. Tem um golaço que tu dribla pra dentro, pra fora, dá uma pancada, acho que esquerda no ângulo. Não, foi Atlético Mineiro lá no Norte-Sul. Eu trago pra cá, volto pra lá e tiro. Golaço ali. Golaço. E, cara, por que tu não teve mais oportunidade no profissional? Cara, te falar... eu também não sei, cara. Assim, nesse último ano também foi um dos anos que eu mais aprendi e trabalhei minha vida toda. Acredito que também no profissional todo mundo sempre me falou, não, tua característica tem que mudar, tu tem que ser mais intenso, tu tem que ser mais assim, assado. Eu, claro, tenho que trabalhar isso, tudo mais, só que eu não vejo essa necessidade absurda, entendeu? Pra mim, futebol é posicionamento, também com intensidade, mas se você tá sempre bem posicionado, tu não precisa ficar correndo longa distância ou correndo atrás de alguém individual, enfim. Então também não sei, cara, eu sempre trabalhei, treinei, todo mundo sabe, todo mundo via, e era questão de escolha. Tem coisas que a gente não pode... que a gente não controla. O treinador, ou, sei lá, quem seja, preparador físico, a comissão toda em geral, tem que tomar as decisões e alguns treinadores me colocaram, alguns não. Acontece. Futebol é assim também. Entendeu? Até eu entender isso também demorou. Fiquei muito, muito, muito tempo triste, sem saber o que era, porque na base eu treinava pra jogar. Eu treinava de segunda a sexta pra jogar sábado. E eu parei de ter essa rotina. Então, pra minha cabeça, pra eu aprender isso, que eu tinha que estar sempre bem, caso acontecesse alguma coisa, caso precisassem de mim, eu demorei a entender. Mas hoje eu aprendi. Só que na época, fiquei muito tempo assim, mal mesmo. Meus amigos, família sabem que eu ia, alguns momentos, desanimado, porque eu sabia que eu não ia jogar, que eu sabia que eu não tava fazendo parte. Né? Até o primeiro turno ali, mais ou menos, até eu começar a jogar, foi isso. Só que eu também não sei, é a escolha de treinador. Aí acontece, aí não tem como eu falar por que o cara não me colocou. Eu tava trabalhando, treinando sempre, como sempre fiz. E te incomodava essa subida, descida, ou você encarava como um processo natural? Depende. Assim, eu poderia achar sempre que eu tava bem, que eu tinha que ir, como no ano que eu fui artilheiro da base,
Da base não, do sub-20 com 16 gols. Então eu falava, não, agora eu vou pro profissional. E não ia. E eu falava, pô, o que tá acontecendo? Mas era o que tinha. Se eu tinha que ficar no sub-20, eu tinha que ficar. Depois eu subi depois do título da Taça Guanabara em 2020 com o Sapinto. Assim que o Sapinto chegou, eu subi, mas machuquei. E aí deu uma semana eu voltei de novo pro sub-20. E ali talvez se eu desço triste e tudo mais, a gente não sei, encaixaria um grupo ali, seria campeão, que talvez também mudou muita coisa. Então às vezes era para acontecer ali, eu ficar nesse vai e vem, chegar na hora ganhar 3 títulos no ano que o Vasco nunca teve, a Copa do Brasil, que o Vasco ainda não tinha ganhado, entendeu? Então às vezes é isso, era para acontecer e depois eu subi, joguei brasileiro, joguei na Série A, joguei... Às vezes acontece, não sei também. Essa Copa do Brasil, ela catapultou alguns, porque o PEC tava mal, desceu, o Vasco fez um trabalho de ganho de massa muscular, ele incorporou mais um pouco, arrebentou nesse time do título, Sim. Era você, ele, Galarza. Ele, Galarza, MT, Laranjeira, João Pedro. Olha o engraçado disso aí, desse time que você citou, o PEC até hoje tá jogando, o Galarza subiu e ficou, o Vasco o comprou e hoje ele tá no Curitiba. O MT, nessa época, também estava muito bem. Subiu, jogou, teve problema de disciplina, Sim. Desceu e voltou, e tá até hoje, desceu ele e o Juninho junto e voltaram. O Laranjeira até estourou a idade de sub-20 já, mas tá no grupo ainda. Sim. E o teu caso, que era talvez o que a galera mais esperava. Então, no final ali eu fui capitão, joguei todos os jogos, tudo mais. Que mais joguei em 2019, fui o que mais joguei o ano todo. Em 2020... Acredito que não, porque eu machuquei, fiquei um tempo no profissional também, mas acabou o ano capitão, até subir, mas nunca teve sequência. E aí, eu tenho alguma, entre mil aspas, culpa? Não. Eu fiz o que tinha pra fazer. No sub-20 era pra fazer isso, fiz, joguei bem, destaque, ganhamos título e tal, entramos pra história do clube e tudo mais. Chegou no profissional, não me deram a chance, eu tô tranquilo. O que eu fiz, eu pude. Entendeu? Por isso que eu não tenho mágoa, ou sei lá, ou fico triste ou qualquer coisa. Entendeu? Porque eu fiz o que eu podia. Eu tava lá todo dia pra treinar, não me atrasava, não tinha disciplina, não tinha nada, tal. Só que na hora de jogar, escolhiam não me colocar. Beleza, não tô falando que tá errado também. Mas é um caso que você não entende, eu muito menos, minha família, meus amigos muito menos. E as pessoas que me param até hoje também me perguntam a mesma coisa, eu também não sei o que respondo. Essa alegação que você falou da questão da intensidade, tu acha que na cabeça dos treinadores poderia ser... Essa era a maior cobrança que tinha em cima de você? Com certeza. Ganho de massa e intensidade. Melhorei bastante com o tempo também, fazendo lá, treinando. No último ano que eu fiquei lá, a comissão de preparação física era muito, muito boa, me ajudaram bastante. Acredito que sim, seria, mas... Eu melhorei nisso também, entende? Eu consegui jogar, talvez, sem isso. E não foi que eu joguei mal, tive destaque em algumas partidas. Então, era uma coisa que acontecia. Eu também não sei, não tem como eu chegar e falar qualquer teoria da conspiração, que eu não sei. Tem que melhorar a intensidade, força. Eu tava lá, todo dia antes do treino, malhando e tal. Intensidade, no treino e tal. E aí depois pegava o GPS, o cara, não, melhorou bastante mesmo. Agora tu tá... Beleza, e não tava jogando. Não, uma coisa importante, cara, que a gente tem que carregar pra vida da gente até o dia de morrer. Isso independente hoje você tá jogando, daqui a 15 anos, 20, você vai aposentar, vai seguir uma vida normal. A gente sempre tem que focar só no que a gente pode controlar. Se a gente focar no que a gente não controla, aí tu endoida. Foi o que tu falou. O que eu posso fazer é treinar, me dedicar a isso eu fiz. Aí o restante é o restante. Acho que o segredo é esse mesmo. Assim, até eu aprender isso, custou. Em casa, então... Em casa, eu ficava assim, triste, não queria expor também pra ninguém. Então, em casa, todo mundo percebia, meus amigos percebiam e tal. Mas hoje em dia aprendo, falo. Então, sabe, como se fosse fácil. Mas até tu aprender isso demora. Ainda mais sendo mulher, porrada de expectativa na vida do que vai ter que fazer e tal, demora. Não, cara, isso é importante porque, assim, tudo na vida a gente não perde, mano, a gente só aprende. Entendeu? Tem processo que às vezes tu tá passando hoje que tu ainda não entende o porquê, mas é um preparatório pra uma coisa maior. Claro. E aí é a gente que decide o que a gente quer fazer.
no momento que a gente tá jogando menos, tá jogando mais. Tem um contrário também, tem um cara que às vezes tá com a faca e o queijo na mão, tá tendo as oportunidades e o cara arrebenta a grande chance dele com o extracampo. Sim. Então tem os dois lados Os dois da moeda. lados da moeda, exato. É só saber como conduzir. Para fechar o período base, teve um convite do Flamengo em 2019, depois da São Paulo, não tem pra você ir Foi. pra lá? Meu contrato tava para acabar em 6 meses, e aí logo depois da Copinha, o Flamengo já me ligou no dia. No dia meu empresário veio, me ligou, eu no aeroporto ainda para voltar pro Rio, depois da Copinha, e na hora eu já falei que não, e vamos ver o que o Vasco tem para oferecer ali. Tinha acabado de sair de uma Copa São Paulo histórica, né, do jeito que a gente tinha feito, não ia ter como fazer isso naquele momento, entende? E tu é torcedor do Vasco de infância, né? Sim, 5 anos. 5 anos já estava lá e tal. E aí hoje em dia muito mais recente, muito mais assim, entendendo o que é o clube, né? Entendendo a história do clube. E como é que tu criança torce pro clube e joga no clube, cara? É diferente você jogar num clube que torce? Isso é diferente ou não faz diferença pra você? Assim, ali a gente é profissional desde criancinha, né? Então tu esquece, tu tá indo fazer o teu trabalho. Desde 5 anos eu trabalho, assim, entre 1000 aspas, né? Depois vai ficando mais sério. Só que é mais um trabalho, né? Uma coisa mais... Claro que tem uma diferença. Eu, diversas vezes, jogava e ficava cantando as músicas, assim, mais agora recente, né? Sub-20 e tal, profissional. Ficava cantando as músicas dentro de campo e tal, mas mais novo, tu nem se liga muito. Isso. Pra gente fechar o episódio do Vasco aqui, começa a falar um pouco já do Leganés e da tua passagem na Espanha. Como é que foi o processo teu da saída? Porque pra gente, a informação que a gente tinha, o contrato tava acabando, e aí tava aquele renova, não renova, renova, não renova, e aí a gente ouviu dizer que tinha aquela questão do, o Caio quer jogar. Se for pra talvez ficar e não jogar, às vezes não é interessante ter um planejamento de carreira. O que foi verdade, o que não foi desse momento? O que realmente aconteceu pra você não prosseguir e não renovar o contrato com o Vasco? Então, na verdade, acabou o ano e o contrato acabando em janeiro, no próximo mês. E aí a gente... vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer nas férias e tudo mais. E aí foi passando o tempo, eu falei, pô, tô achando estranho, mas vamos ver. E aí até o meu empresário ligou e o clube, né, como já saiu, tem um vídeo no canal do Pedrosa aí na época que tava muito burburinho, que eu pedi isso, que eu pedi aquilo, que não sei o que e tal. Saiu lá que me ligaram e falaram que não queriam renovar o contrato e tal, tudo mais. Foi isso, beleza, tranquilo. Tô livre, aí a gente teve que acertar os processos dos trâmites, né, pra eu me transferir pra Espanha, mas foi isso. Não teve muita coisa, não. Depois que saiu, que a gente falou com o Pedrosa e tal, que é um moleque, pô, demais, gente boa, parceiro. que eu sei que não vai distorcer a história e tal. A gente jogou lá e foi tudo resolvido ali. Porque antes estava saindo que eu tinha pedido tanto, que isso. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. E, cara, agora vamos falar de Espanha. Como é que surge o Leganés? Logo ali já chegou a sondagem do Leganés, teve outras propostas. Como é que foi essa escolha do novo clube após a saída do Vasco? Então, ali quando a gente decidiu que não ia ficar, tava no início da janela. Eu livre, aí meu empresário foi pra lá, pra Europa e tal. E eu tô aqui, tô treinando e tal, pra voltar e esperando. Aí ele me ligou um dia e aí falou, não, vai ter uma reunião essa semana lá no Leganés e tal. E aí vamos ver o que acontece. E aí um dia de manhã, assim, ele me liga e fala, pô, tem o Leganés lá e tal. Eu conhecia da La Liga, mas não acompanhava tanto. E aí ele falou, não, é em Madrid, clube e tal, vai, pô, de início vai pro time B, como a maioria dos jogadores saem do Brasil novos vão pra lá e tal. Tem um projeto de 5 anos de contrato e tal, tudo mais. Falei, pô, beleza, vambora. Nem... Chegou até a aparecer outras coisas também, assim, da Itália, alguma coisa, mas aí já tava ali, o projeto já tava traçado ali no Leganés. Os caras ofereceram um contrato longo, né, já conheciam, e eu iniciei, né, no time B. Então eu nem pensei 2 vezes, pô, Espanha é um país, pô, delicioso de morar, Madrid então nem se fala, então vambora. E aí já fiz 5 meses lá. E aí, como é que tá sendo a experiência de ser cidadão europeu agora, jogar na Espanha, morar lá? Cara, acaba que tu vai aprendendo a morar, depois de tu morar aqui no Brasil do jeito que tá agora, tu chega lá, tu vai aprendendo e tu vai mudando teus hábitos que tu tinha aqui, como questão de segurança, tu se preocupar muito, muito, muito menos com
com transporte público que funciona e tal, o mercado, tu vê o preço das coisas, tu vai trocando os hábitos. Aí eu voltei agora, caraca, olhava o asfalto aqui, tá, pô, não tem uma rua boa. E lá tudo asfaltadinho, e aí tu vai aprendendo, né? Vivência, experiência de vida também. E aí lá, pô, Madrid, Espanha, eu nunca tinha ido pra Espanha. E eu tô achando, pô, muito, muito bom mesmo. Muito bom, tanto que eu não liguei nenhuma vez pra cá pra reclamar de lá da Espanha. Nenhuma vez. Só reclamar e falar, pô, ainda não tô jogando, hein? Tem 5 jogos que eu não jogo, mas de resto, tranquilo. Qual foi a maior dificuldade que você teve logo assim que chegou lá? Foi o idioma, clima, amizade, foi o quê? Assim, no início é tu se sentir meio perdidão, assim. Que tu chega, tu não conhece nada, não conhecia nada, né? De Leganés, então tu ir descobrindo, tu poder criar a tua independência ali, de poder ir num lugar sozinho, de ir no mercado, de saber onde é o mercado, de saber onde é o shopping, de saber onde é as coisas. O clima nem tanto. Ali tava frio, mas dava pra levar, eu saía de casa só pra treinar. Me agasalhava todo e pra cima. Só que no início foi mais ajeitar as coisas de casa, assim, comprar tudo pra casa, que tu olha a casa assim vazia, sem nada, tu fala, o que eu tô fazendo? E aí aos pouquinhos tu vai colocando tudo e até também conhecer tudo. Aí hoje em dia, pô, 4 meses já tô adaptado, já sei onde é tudo lá, já sei, pô, chegar em Madrid, no centro, que é também lindo, tranquilão. Então é isso, a maior dificuldade foi essa. De campo, hein? De campo foi, assim, um futebol um pouco mais diferente. Principalmente no B, assim, que a gente joga uma liga que é um pouco mais pesada, de time que não tenta muito ficar com a bola ali e tal, é mais uma liga mais de porrada mesmo. Pra tu se adaptar a isso e entrar no ritmo dos caras, mas agora já tá tudo tranquilo. Tá morando sozinho lá ou levou família? Não, ainda no início agora eu tô sozinho, né? Até porque é um processo de adaptação, preferi também aprender, né? Viver essa fase também sozinho. Agora eu tô lá sozinho, tranquilo, morando sozinho, fazendo as coisas e tal, que eu nunca tinha feito aqui. E tá sendo uma experiência, assim, muito, muito maneira mesmo. Já coisas que eu nunca tinha feito ou visto, já fiz lá em 4 meses, que eu não tinha feito a vida toda. E a questão do clube em si, que você chegou pro clube B e é muito tradicional isso lá, né? Os jogadores jovens, eles têm muito essa cultura do time A e do time B. Sim. Como é que foi pra você essa chegada ao time B? E a questão do ambiente, a rotina do clube, do jogo, é muito diferente aqui do Brasil? Assim, chegada lá foi o que eu falei, o projeto, né? E eu tenho abaixo de 23 anos, então ainda tive a última temporada que foi metade e tenho a próxima também que eu ainda posso jogar no time B. E é o projeto, cara, pra se adaptar. Talvez se eu chegasse direto no time principal, na rotação que os caras estavam no meio de temporada, talvez poderia me queimar ou acontecer algo assim, dos caras verem e falarem, pô, não é isso aí e tal. E aí, pô, com o processo ali devagarzinho, fui engatinhando, entrando no time, os caras me conhecendo e tal. Achei que foi, assim, importante. Vamos ver como vai ser pra próxima temporada. E ali dentro do clube, cara, é o que eu tava te falando antes aqui, né? A maior diferença é não ter concentração. Tu poder, na saída do estádio também, tu sair tranquilão. Mas a não ter concentração é uma coisa assim, que tu tá em casa tranquilo, tu faz tua comida, tu faz as paradas e vai pro jogo. Tu chega no estádio com teu carro, como se fosse um dia de treino, só que tu vai jogar, o estádio vai enchendo. Assim, é uma diferença de cultura muito, muito grande. E óbvio, né, a saída que eu te falei. Os caras lá saíam do jogo, mesmo com a derrota, ia no shopping, ia num restaurante, torcedor pedia pra tirar foto. Totalmente, muito, muito mais tranquilo do que o Brasil, a cultura. Cara, isso é uma coisa que a gente até falou em off aqui, eu tenho escutado muito da galera que tá jogando na Europa. Muito. De que tem muita gente que tem receio de voltar ao Brasil pela questão da violência, desse clima de o time tá perdendo, tá na fase ruim, o cara não pode ir no shopping. Se viu não sei aonde, toma enquadro, toma dura. A gente viu hoje, não sei se todo mundo assistiu, o John Textor deu uma entrevista pra mim, ao meu modo de ver, forte no Seleção Sport TV, e ele comentou que o Botafogo tava negociando um jogador grande, de porte, e a invasão do centro de treinamento do Botafogo repercutiu muito lá fora e praticamente melou o negócio. O cara meio que desistiu de vir também por isso. E eu conversei, não vou citar nome aqui, a gente não precisa, de alguns jogadores que falaram, cara, o quanto eu puder jogar na Europa, eu prefiro, porque é muito doido essa questão. É uma tranquilidade, exatamente. Se isso aí chegar lá, se algumas coisas que eu falava lá, os caras ficavam,
Pô, sério isso? Que os caras não têm nem ideia de como é aqui. Eu acho que isso aí... Não teve também o caso no Corinthians, né? Boatos que o William queria voltar pra lá, o Cássio queria, não sei. E eu acho que é a cultura totalmente errada do Brasil. Pra mim, o que aconteceu no Botafogo, o que aconteceu semana passada, acho que no Fortaleza, né? Do torcedor agredir, invadir, não sei o quê, eu acho completamente errado. Ainda mais vivendo lá e sabendo como é lá. O futebol não é isso, não vai ser... Pra mim, nunca vai ser porque o torcedor deu porrada que o próximo jogo o time vai ganhar. Se fosse assim, nenhum time caía, nada acontecia. Entendeu? Pra mim, isso aí é uma cultura do Brasil totalmente errada. Eu acho que também não tem punição. Então, as pessoas vão deixando muito levando, é a cultura que vai levando. Fala ali uns 2, 3 dias. Eu acho que um cara que vive de fora e fala isso, e a torcida também tomar um choque e falar, pô, um jogador que talvez seria importantíssimo pro nosso clube não vir, acho também que pode ser alguns torcedores verem e falarem, realmente esse não é o melhor caminho. E para a temporada do ano que vem, você tem a expectativa de já ir para o time de cima? Tu acha que tu já tá mais pronto para poder ter mais oportunidade no time principal? Não tô. Assim, acho que com relação à adaptação na Europa, já tô adaptado com relação ao time e tal, já conhece. A gente tá vendo, tá no momento agora de resolução, de janela de transferência do time principal lá, teve uma troca de treinador. Então a gente tá vendo se a pré-temporada inicia lá no primeiro time, né? Se não, de qualquer forma, semana que vem tô voltando pra lá já pra iniciar, adaptar fuso de novo e ver como vai ser, cara. Expectativa ótima de poder viver a Europa cada vez mais, né? Ainda mais, viver experiências de jogo de segunda divisão lá, de ir no Santiago Bernabéu, de quero até mais estádio lá ainda. Pra vivenciar isso e expectativa é a melhor possível. Pô, cara, e agora tu falou uma parada bacana que a gente tava conversando em off aqui. Como é que tá morando na Espanha? Sai até um pouco da tua carreira e ir pro Caio, pessoa física, um pouco agora. Cara, como é que tá morando em Madrid, ver o Real Madrid empilhando título, ganhando aí a 15ª já, Sim. né? Champions League. Sim. Como é que foi a atmosfera da cidade? Você falou que teve no Real e Chelsea na Champions League. Então, foi mais um daqueles que eu falei no início, né? De tu tá vendo e vivendo aquilo ali e ainda meio sem entender. Porque na hora que tava rolando o jogo Chelsea e Real Madrid, tipo, eu tava lá e eu lembrava assim, pô, em casa eu estaria vendo desse jeito. Então, em casa é uma coisa e lá era... O que aconteceu ali, o Real Madrid virou em, sei lá, meteu um gol do nada com o Modric dando um passe de três dedos pro Rodrigo e depois o Vinícius dando assistência pro Benzema. Só que a cidade ali toda para, Eu cheguei no estádio cedo, né, pra acompanhar isso tudo e tal, e a praça enche pra passar o ônibus, e aí as pessoas vão entrando, e aí toca o hino antes, é uma parada da TV, daqui ninguém vê, mas... Pô, ver o jogo da Champions, tu ouviu o hino da Champions, que desde pequeno tu vê no videogame, tu vê em casa, sei lá, e aí eu tava lá, mandei pra eles, pô, disparado, melhor experiência que eu tive em estádio até hoje. Disparado, ainda mais que eu sou um fãzaço do Chelsea, né, gosto muito do Chelsea, então foi um jogo... Sim, que vai ficar marcado na minha vida. Marcadaço, assim. Uma experiência única. E como é que é ver ao vivo o Benzema jogando, Modric, Casemiro? Tu consegue ver mais como é. O Real Madrid, eu vi 2 jogos, né? Eu vi o Real Madrid contra o Chelsea, que o Chelsea foi superior, mas o Real Madrid passou. E 3, 4 dias antes tinha visto o Real Madrid e Getafe. E não teve graça. O Real Madrid contra o time pequeno, assim, da Espanha, no Bernabéu, é amasso. Amasso. O Getafe não trocava 2 passes. E aí... Tu vê assim, e aí do nada o Casemiro rouba 50 bolas. O Camavinga chegando agora lá, 2002, um absurdo jogando. Os caras, tipo, aquela parada de ser os melhores lá, de tu aprender aqui, não tem jeito, não vai ter chance contra o Real, é exatamente isso. Contra o Getafe foi exatamente isso. Só que contra o Chelsea, né, igualou. O time do Chelsea também com muita qualidade. Só que no final, o Real Madrid foi lá e matou. Absurdo. Daqui ninguém consegue ver. Qual foi o jogador em loco que tu assistiu mais te assustou? Tu falou assim, cara, mas esse maluco é bizarro. Lá? É. Deixa eu ver. Lá teve... No jogo do Chelsea, teve o Rudiger. O Courtois também, óbvio. Mas o... E aí o Vinícius, nem tanto, já conhecia, né? De muito tempo. O Benzema também, como ele é no campo, ele fica solto ali, tipo, de muita inteligência. O jogo é dele. E ali me impressionou que ele joga... O Real Madrid joga pra ele. O que ele faz, os movimentos que ele faz, onde ele pede a bola, o Real Madrid joga. O Benzema foi um cara assim, que eu já sabia que ele era um cracaço, mas vendo ao vivo, que às vezes a bola tá de um lado e tu não vê onde ele tá movimentando aqui. Quando tu tá lá e eu parei pra reparar só ele, assim,
Tu vê que a bola tá lá, mas ele tá lá do outro lado lá esperando. Daqui a pouco a bola vem girando, ele pega sozinho, assim, 2 contra 1 no lado, vai e sai uma jogada quase de gol. Foi ele, assim, que me chamou a atenção demais. Pô, é meio bizarro. E esse ano provavelmente ele deve ser o melhor do mundo, né? Ah, se o prêmio tiver credibilidade, é ele, que não tem como, né? Tem como. O que ele fez esse ano foi absurdo. E ainda ganhou tudo, pra confirmar. Eu acho que mesmo se o Liverpool ganha a final da Champions, ele tinha que ser. Mas ele ganhando, então, com certeza. E, cara, me dá um sentimento lá de Madrid. Porque, assim, a gente acompanhando daqui, era bizarro tu ver os times amassando o Real na Champions. E o Real Madrid, do nada, ele tirava umas bolas incríveis, virava os jogos. Ou o jogo mesmo do City foi um bagulho, assim, bizarro. Os caras perdendo gol. Eu não lembro quem tirou uma bola em cima da linha. Entendi. Depois acho que o Cancelo chega num carrinho pra poder fazer um gol e perde. E aí, do nada, o Rodrigo entra 2 gols. Pô, os caras fazem... assim. Como é, o torcedor do Real Madrid ele é muito autoconfiante de qualquer momento ele tem essa de que vai ganhar. A final da Champions a gente fez um churrasco lá. Eu e o moleque do time, a gente foi pra casa de um parceiro lá. E aí só tinha espanhol, assim, alguns que não eram Real Madrid, mas a maioria sim. E aí o Liverpool jogando, daqui a pouco o Liverpool fazia nada. E eles, não, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente faz. E era exatamente assim. Daqui a pouco, uma quase bola, ele, estamos chegando. E o Liverpool amassando. Não amassando tanto, né? Na final foi o City amassando e eles também, não, calma, a gente vai passar. E aí, não deu outra. Do nada, gol do Vinícius e eles começaram a comemorar já, cantar música, a la Madrid e tal. E é isso. Não tem como explicar. Essa Champions não teve como explicar. Ninguém consegue explicar o que aconteceu. O time não jogou melhor em nenhum mata-mata. E chegou, campeão. Com todo mérito também, mas ninguém sabe como é. Ninguém consegue explicar. Não, eu mesmo não acho o Real Madrid hoje o melhor time do mundo. Nem top 3. Não jogou melhor que o Chelsea no Bernabéu. Não e jogou melhor os que o dois City. jogos contra o City melhor. Nem o Paris. O Paris também. O Paris lá na França, pô, pra mim foi um amasso lá. Foi. Que o Benzema não, o Mbappé achou um gol no finalzinho. Mas pra mim lá na França foi um amasso. Parque de Prancha. É, surreal. Ninguém consegue explicar isso. Tua visão de atleta, tu considera o Real Madrid o maior clube do mundo? Hoje em dia, indiscutível. Tem épocas, né, que a gente vai... Tudo também depende do hype, né, do momento. Na época, o Barcelona era o maior quando tava bem e tal, mas se tu parar pra olhar o que vem fazendo nos últimos anos e o que fez toda a história, o Real Madrid, pra mim, tá na frente, assim, com relação à grandeza. E o que consegue transmitir também o respeito que todos os jogadores e torcedores têm pelo Real Madrid. De saber que, calma, é o Real Madrid, entendeu? Mesmo sem o Cristiano Ronaldo, os caras foram lá e... Cheio de moleque, outra Champions. Sem o Sérgio Ramos, outra. E vai empilhando o título. E ano que vem de novo. Não tem o que fazer. E lá na Espanha, como é que é essa relação dos clubes contra... Agora vou até abrir um pouco mais. Com o Real e com o Barça. Realmente, a mídia, o ambiente, de uma maneira geral, é muito pró-Real e pró-Barça. É diferente os jogos contra essas equipes? Cara, assim, na cidade, o Leganés, quando tava na La Liga, quando ia lá algum time grande, parava, né? Era praticamente impossível, o que os caras falam. Eu não tava. Só que na mídia, em geral, claro, né? Vai falar do que dá notícia. A mídia, assim, que passa pra Espanha toda, não vai falar, sei lá, do Levante, assim, alguma coisa. Óbvio que vai falar quando tá ali no final e tal, mas sempre vai ser Real Madrid. Aí cansa de ter lá Tem um canal para as 2 TVs, uma pro Real Madrid TV e uma pro Barça TV. Mostra o dia da chegada do treino, vai mostrando, fica o dia todo ali. Então é mais pros dois, óbvio, pela grandeza, né? Se eles são um clube mundial, imagina dentro da Espanha. É. Só que tem cidade também, tem canais que abordam todos os assuntos. Os canais, sei lá, que tem lá em Leganés, que não fala tanto, fala mais do clube da cidade, enfim. Tu falou dos embates com o Flamengo do Vinícius Júnior, que estava invicto no Brasil. E tu também teve a oportunidade de ver ele na base e ver ele agora campeão da Champions League. Tu vê uma evolução muito grande realmente no jogo do Vinícius, e quando tu jogava com ele na base, tu já imaginava que ele ia chegar onde ele chegou hoje? Sim, na base ele já era um fenômeno de força física, de explosão, que era difícil. Às vezes botava 2, 3 e ele ia. E aí agora, quando chega no profissional, que aparece realmente assim, os que precisa melhorar, né? Sempre foi tomada de decisão, sempre foi o último passe e tal, que esse ano ele acertou. E aí virou um dos melhores do mundo. Porque ele tem a força, a velocidade, o drible, a ousadia e tudo mais. Sempre teve. Ele precisava de confiança e acertar o
último passe final, isso na minha opinião. E ele acertou isso, mas desde novo, ele era, no Rio, ele era o terror. Assim, falava de Vinícius, e aí seleção, e Brasil todo já conhecia, ele era já, entre mil aspas, superstar, assim, conhecido desde novinho. Tu jogou seleção de base com ele, né? Joguei. Joguei uma competição na Índia com ele. Dei uma assistência, depois eu te mostro. Boa. Eu falo que é, mas não é. Eu falo que é. Eu jogo pra frente, ele ganha na velocidade de 2, tromba, dribla o goleiro e faz o gol. Eu falo que é assistência. Depois eu te mostro. E aí tu tira teu... Já é. E, cara, você que, assim, uma coisa que eu percebo que os atletas em si, a gente falou isso aqui em off, chega um momento que você passa a torcer pelos amigos. E até essa rivalidade, às vezes, que o torcedor tem do vascaíno com o flamenguista, sim, o tricolor com o vascaíno, o tricolor com o flamenguista, isso fica mais com a torcida, mas os jogadores em si têm seleção de base, claro, jogam junto desde cedo, todo mundo tem o mesmo sonho, tá todo mundo, claro, na mesma luta, então vocês ficam amigos. Você, quando vê as críticas ao Lucas Santos, que era teu companheiro, o próprio o Vinícius no Flamengo do Neguebinha Júnior, essas coisas incomodam a vocês? Sim, pelo menos pra mim, eu tenho talvez outra visão. Torcedor sempre vai ser paixão e tá certo e é do jeito que tem que ser. E eu cansei de discutir, né? Com amigos meus ou torcedores que vêm falar do Lucas, falar do Thiago, sei lá, do Miranda, de qualquer um que seja, que são meus amigos. E que eu realmente acho que são muito bons jogadores, que jogaram comigo e tal. E cansamos de ter essas discussões, essas coisas. Claro que vai me incomodar, mas também eles estão no direito deles. Até de mim eles têm que falar, porque é a paixão. Acredito que a paixão de muitos por um clube ou por alguma coisa é como o cara enxerga a vida. Minha vida vai ser Vasco, minha vida vai ser Flamengo, vai ser, sei lá, o Chelsea, que seja, como tem. Então o cara toma isso por ele e vive de paixão a vida toda. Então não tem como tu falar, pô, tu tá errado. O cara vai falar, pô, tô errado, tô vendo aqui, eu sei o que eu tô sentindo. Não tem como. Ó, me incomoda. Não me incomoda, eu tento às vezes brigar, mas às vezes passa batido também. Agora, você falou um pouco de torcida, de Champions League. É muito diferente o modo de torcer do brasileiro pro europeu? Com certeza. Lá é palma, lá não tem o Maracanã igual tava aí do Vasco contra o Cruzeiro aí, 60 mil. E o Santiago Bernabéu cabe 80, sei lá, 90. É mais. Nem sei. Se não me engano, e lá tem uma parte que fica cantando o jogo todo, com um tambor e tal, fica o jogo todo ali, uma parte da torcida atrás do gol, mas de resto é mais torcendo, sai gol, então, é assim mesmo? Não tem muita coisa igual aqui de meio torcida, teatro, né? Não é a mesma coisa. Tem um bagulho até de rodar o lenço de forma de protesto. Eles ficam lá com isso e tal, e já era, não tem nada parecido. E aí, aproveitando disso, já que você tem um contraponto disso que você veio do Vasco, cara, fala um pouco da torcida do Vasco. Pra mim, disparada é a melhor, pra mim, porque não abandona, assim, tá sempre lotando, independente da fase. Eu até falo, quando o Vasco voltar a ser o que era, hoje em dia, depois de tanto tempo de sofrimento, o Rio de Janeiro, sei lá, acho que acaba. O dia que o Vasco ganhar um título grande aí, acaba. O Rio de Janeiro vai, sei lá o que vai acontecer. Cheio de maluco na torcida, cheio de... Pô, completamente maluco, enche treino e canta como se fosse jogo e tal. Maluco, óbvio, no bom sentido. Uhum. Mas, pra mim... E eu acho que as pessoas estão começando a perceber isso também. Eu vejo muitos jornalistas que falam, realmente, torcida do Vasco. Igual ontem, torcida do Atlético cantando, eu vi alguns caras falando, a torcida do Atlético incorporou a do Vasco. Então, eu tô começando a perceber isso, é uma opinião minha. Que não tem nem... Pô, essa parada que tu falou de parar o Rio é porque tu é mais novo que eu. Tu é de que ano? 2000. 2000. Então, talvez tu não vai lembrar. 2011, que foi o último grande título do Vasco Copa do Brasil, cara, o Rio de Janeiro parou, meu. Pra ter uma ideia, o meu primo, vascaíno doente também, o ônibus do Vasco saiu do aeroporto e a galera foi caminhando com o time na rua até São Januário e tudo parado, aquele mar de preto e branco. Tem um vídeo que viralizou da torcida do Vasco, vai pra cima, é o trem bala, dentro do aeroporto. Aquela manada assim, é um bagulho de... E aí, olha quanto tempo já. Pô, o dia que voltar mesmo, sair para o Rio todo. Só tem maluco, eu só conheço vascaíno maluco. Ainda por cima. Não, cara, como é que tu enxerga essa questão de clube associativo, SAF? Porque lá na Europa tem mais essa cultura do clube empresa. Apesar lá na Espanha, o Real Madrid e o Barcelona são clubes associativos. Eu acho que
são dos poucos, assim. Sim. Acho que o Atlético também, mas tem muitos times lá que tem um dono, que funciona. Na segunda divisão, tem bastante. Na segunda lá, inclusive o Leganés tem um dono, assim, e tal, que acontece muito. E eu acho que aqui é o caminho, cara. Se os clubes não conseguirem se manter, eu acho que é o caminho. Senão vai ficar aí penando, vai ser grandes clubes aí, igual outro dia teve uma declaração do presidente, acho que do Vitória, que falou que se não virar também não vai ter jeito e tal. Acho que é o caminho, não tem jeito. Pô, é bizarro, né? Um clube do tamanho do Vitória brigando para a série. Caiu Tá da B, B pra C, isso aí. E agora já tá nessa de C pra D. É bizarro, mano. Outro dia eu tava vendo o vídeo com o moleque da final da Copa do Brasil, de Santos do Neymar, o Vitória, pô. Final da Copa do Brasil tem, sei lá. O primeiro rebaixamento do Vasco, o Vitória ganha no Vasco 2 anos em São Januário. Um dos clubes que mais me marcou, assim, do clube que o Vasco não ganha, é o Vitória. Tanto é que a vitória que eu comemorei de um jogo aleatório foi o 4x1 no Barradão com os gols do Paulo Vitor. A estreia do Paulinho. Foi bizarro o Vasco ganhar do Vitória lá. Vou te contar uma história maneira. Isso foi 2018. Foi 2018? Foi 2017, que é o ano que o Vasco classifica pra Libertadores. Acho que é o ano que o Paulinho é lançado. Acho que é isso mesmo, 2017. 17, Na semifinal, na Copa do Brasil, o Vasco pega o Vitória. Nesse ano ou no ano anterior. E aí, lá em casa, tinha uma TV de 51 na sala, que foi a primeira coisa que eu comprei quando eu comecei a trabalhar. Meu primeiro salário, eu juntei um dinheirinho e comprei uma televisão pra mim. E aí, depois de recém-casado, tô vendo o jogo, eu tinha mania de bater na borda da tela da televisão, naquela partezinha preta. Porra, o jogo da ida foi um jogo que o Manga Escobar faz um pênalti ridículo, Sim. que ele cai na área e mete a mão na bola, um pênalti bizarro. Tu lembra desse jogo? Não, desse não lembro muito, não. Aí, lá no Barradão, porra, jogo apertado, escanteio, bum, gol do Vitória de cabeça. Eu puto, fui dar um tapa na borda da televisão, peguei a tela da televisão. LED. Quando eu bati no LED, fez um buraco, aí a imagem... E veio descendo. Nesse jogo eu quebrei, falando de Vitória... Mas da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ah, tá. Depois foi a forra, né? Sim, foi a forra. Não, mas não teve forra, irmão. A TV foi pior do que a... Foi bizarro. Então, assim, eu tenho essa imagem muito viva do Vitória, que eu quebrei uma televisão de 51 nesse jogo aí. É bagulho muito bizarro. E, cara, tem jogadores que, assim, tem muito atleta que eu vejo que detesta futebol. Ele joga bola, mas ele não consome. No máximo, assim, uma final de campeonato, ou um amigo que tá jogando um jogo importante. Como é que eu caio quando não tá jogando? Você gosta de ver jogo ou não? Tem esse cara que, não, mano, eu já trabalho com isso. Não, eu vejo. Tu gosta de ver? Vejo. Vejo direto, mano, tô vendo, sei lá, tá passando uma segunda divisão, assim, da Inglaterra, ou alguma coisa lá da segunda divisão lá da Espanha, um jogo assim, e eu vou e, mano, tô vendo aqui esse tal jogo e tal. Sempre gostei de ver. Sempre, desde novinho. Tanto que lá na Espanha eu peguei um pacote, acho que só de futebol, quase. Pra ver em casa. E aí é isso, vejo desde sempre, Premier League, La Liga, eu novinho, pô, parava pra ver o Ronaldinho lá e tal, dava um jeito de ver, nem lembro como passava, eu era muito novo. Mas dava um jeito, sempre vejo. Não é uma coisa aí, eu também vejo questão de tática, essas coisas, essas coisinhas assim que eu acho importante, eu gosto também, não vejo só pra falar, não, tem que ver e tal, eu gosto. Tanto que os caras aí, quem estiver vendo, que já jogou comigo, sabe como eu sou chato com relação a isso. Mas tu vê mais com essa questão do entretenimento ou mais de observar mesmo, parte tática, movimento de jogador? Não, depende. Eu acho que as duas coisas se completam. Eu vejo ali porque eu gosto de ver. Tô ali vendo um jogo de bom nível, alguma coisa, mas também, querendo ou não, quando tu tá vendo ali, tu repara alguém da tua posição, vira e mexe. Algum movimento, alguma saída que algum time fez e tal. E aí eu guardo, né? Fico com aquilo ali. Eu vejo que tu acompanha muito NBA também, né? Pô, isso aí... Aqui tá o... Joguei até o Kobe aqui, ó. Cara, maneiro. Não tinha visto? Não. Essa aqui foi a primeira tatuagem que eu fiz. Kobe sempre foi, desde que eu comecei a acompanhar, meu ídolo, assim, máximo, né? No esporte, ele e o Ronaldinho sempre foram meus dois espelhos. Aí depois da morte dele, foi uma porrada, assim, parecia que era conhecido. E aí NBA é a segunda paixão, assim, eu até chegando junto com relação a gostar, acompanhar, seguir as coisas, videogame, jogo direto. Às vezes jogo muito mais basquete que futebol, às vezes. Pô, maneiro. Dependendo, jogo muito lá, muito. Fico o dia todo, assim, jogando.
Cara, a cultura da NBA tá chegando forte pra caramba aqui no Brasil agora. Agora, né? Acho que Agora. muito pelo boom do Curry, que ficou muito famoso com bola de 3 e tal. Tem gente que só é Golden State, ou só conhece o Curry, só conhece o LeBron. Que é válido também, tem uma porrada de fiscal aí que fica... Ah, tu não acompanha desde 2002, sei lá. E fica bolado com os caras acompanhando agora só a final, mas... Eu acho que é o caminho. Tem a NBA House lá em São Paulo que eu quero conhecer, não vai dar agora, mas pro próximo ano acho que eu... Vamos combinar que a gente vai junto. É, próximo ano agora, quando eu Vamos voltar, junto, eu tô vambora. doido pra ir lá. Eu ia lá, mas não conseguia achar tempo, nem nada. E queria lá ver as finais lá. Eu queria também ter ido e não bateu a agenda, mas É. vamos marcar de Vai, ano que vem vambora. te junto. Tamo junto. E qual é o teu clube na NBA? Lakers. Tu torce pro Sempre. Lakers mesmo? Tamo junto, então. Sempre, é isso. Sempre. Sem modinha, vi o time ruim lá, a época do time ruim antes do LeBron voltar, com, sei lá, Steve Blake, com Luol Deng, aqueles caras tudo horrível lá que tinha lá. E eu ficava lá até tarde vendo. E aí agora estamos na título aí recente, né? Nas vacas gordas. E aí agora é ver o que vai acontecer ano que vem, né? Ver se eles conseguem tirar o Westbrook do elenco. Já meteu essa, já. Pior que ele chegou bem recomendado pra caramba, né, cara? Pô, ele tem história na liga, mas eu não sei o que aconteceu. Inclusive eu acreditava, falei, tá bom, uma boa troca, não lembro se foi troca agora. Westbrook e tal, triplo-duplo, vai complementar bem o LeBron e o Davis. O Davis teve muito problema de lesão esse ano, né, cara? Sim, quando ele machuca, assim, mas quando ele joga, igual foi o ano do título lá, quando ele jogou o ano todo, ele foi na final lá junto com o LeBron. Com um jogo absurdo lá, game winner contra o Denver e tal. Tu já viu algum jogo em loco? Não. É uma das próximas... Os Então, próximos velho. checklists lá que tem que ter. Cara, eu tenho uma vontade muito grande de ver em loco um jogo de NBA, mano. Não, assim, o americano tudo faz show, né? Sim. Então, deve ser um show à parte, mas eu queria mais... Eu queria, óbvio, do Lakers, mas eu também gosto muito de Nova York, da cidade em si, também sou Nova York lá, que tem também futebol americano, que eu também gosto. Que tem o Giants lá, que eu também Cara, tu também gosta de futebol americano. gosto. Pô, acho brabo. Acompanho menos agora, que tá difícil acompanhar lá as coisas por causa do tempo, do horário. Que são 5 horas na frente do Brasil e eu nem sei quanto é dos Estados Unidos. Mas gosto. Acompanho a cultura americana em si total, eu faz parte da minha vida há muito tempo. Cultura toda americana de música, de esporte, de tudo assim. Pô, o que eu acho mais da hora lá, cara, porque, tipo assim, é tudo muito bem cuidado, mano. É o que a gente fala da Champions League, que é hoje o Mauro Galvão teve aqui, e o Mauro Galvão falou que, na opinião dele, hoje, a Champions League é melhor do que a Copa do Mundo. A opinião do Mauro Galvão, quem sou eu pra falar contra, né? Mas é a opinião que ele tem. Mas, assim, o cuidado que você tem com a NBA, cara, não é só um jogo, é um evento. Você tem um evento antes, durante, depois... Intervalo, show. E Pô, os- no Super Bowl lá, que os caras botam um show em, sei lá, 5 minutos. Tem um palco, as pessoas, tem um show e eles tiram logo depois e volta o jogo. É uma loucura. Tu paga pra ver um jogo e um show igual foi agora Eminem, 50 Cent, Dr. Dre. Bizarro, Loucura. né, cara? Uma loucura, assim. Maluquice. Tu acha que não poderia ter isso no Brasil, cara? Pô, poderia, mas tu acha que o brasileiro, sei lá... Cara, Eu não acho, sabe por quê? Porque na final da Libertadores foi lá a Anitta. Pô, a Anitta estouradaça e tal, o nego reclamou do show da Anitta antes Foi do Libertadores, jogo. não foi? Flamengo e Palmeiras. E é uma brasileira, então o nego nem isso valoriza, tá ligado? Eu acho aqui no Brasil. Então, mas aí é que tá. Eu não tô dizendo necessariamente que um cantor tem que montar um palco no meio do jogo e cantar. Eu tô dizendo é que, adaptado à nossa cultura, que a gente crie essa questão do evento. Não ser apenas o jogo de futebol, ter alguma coisa antes, alguma coisa depois. Por exemplo, seu avô tá com a gente aqui. Ele pegou a época das preliminares. Quantas vezes, eu vou falar do meu pai, o meu pai ia pro Maracanã, ia ter o jogo do Vasco, ele chegava cedo, já pra ver o Giovani jogando. Sim. E já ficava aquela expectativa de, porra, de ver ele um dia jogando profissional, Romário jogando preliminar de jogos do Vasco. Então isso era onde, de certa forma, era um incremento ao evento. Você chegava mais cedo pra Hoje em ver. dia isso também, se acontecer, é experiência, né? Eu cheguei a jogar 2018, a gente fez uma preliminar, foi a final do Carioca no Maracanã, que depois teve um Flamengo e Vasco 1-1. Gol do Wagner, né? Max? Foi. Max e outro, sei lá de quem. O do Max foi de pênalti, né? Acho que foi No esse. finalzinho. Ou teve outro também com um gol do Wagner de cabeça e um do Vinícius. Vinícius Júnior. Que
Foi 1-1 também. A gente jogou, acho que é uma preliminar de um desses dois. Que foi a final. Só que eu acho que é uma experiência também até pra molecada sub-20, né? Que tá ali jogando uma preliminar, saber como é o estádio e tal. Acho que hoje talvez deve ter a Complicado. questão do gramado, né? Também é complicado. Aqui sempre vai ter um empecilho, sempre vai ter uma coisa. Aqui sempre vai ter algum empecilho pra coisa talvez maneira ou algo assim não acontecer. Então, ano de Copa. E aí, como é que você é teu top 3 hoje aí? Você acha que a seleção chega forte pra essa Copa do Mundo? Fortíssima. Pra mim, fortíssima. O Tite já tem 2 ciclos, com a seleção fortíssima, que jogadores aparecendo e sendo destaque nos clubes e mundialmente, tirando o Neymar, que é um gênio. E eu acho que toda a defesa, meio campo, ataque, tá todo mundo bem, e com as ideias do Tite. Pra mim, o Tite é um treinador que a gente não valoriza. Quando ele sair, não sei quem vai vir depois, a gente vai ver como era bom a seleção do Tite, como era boa a seleção do Tite. E tirando que a Argentina também vem forte, as equipes europeias que sempre crescem, né, querendo ou não. Quem é teu top 3 hoje? Pra Copa, É. eu sou Brasil, sou Argentina e França. Mesmo com o mau momento da França, eu acho que é um time com um talento individual Bizarro, né? bizarro. É Bizarro. No outro dia, quando botou um 3-4-3 lá, que a frente era Mbappé, Griezmann, Benzema, no meio Kanté, Tchouaméni, sei lá, Coman, na outra ponta não lembro quem era, e a zaga, 3 malucos absurdos, Tem assim. o Pogba. Pogba que nem foi e tal. Tu vai ver a qualidade dos caras. Tá? Até outro dia o Benzema nem jogava na seleção, Ainda foi tem litígio. Ainda Tava foram, em foram litígio. campeões com o Giroud no ataque sem fazer gol. Não que eu gosto do Giroud. Fez muito, Não, ele fez muito gol no Chelsea. Fez muito gol no ótimo. Chelsea. É um cara mais pivôzão, mais finalizador. Não, jogou pro time ali e ganhou também, vai embora. Ganhar, quando ganha, ninguém vai falar dele. O Gabriel Jesus não fez gol, todo mundo falou. Se o Brasil ganha, o Gabriel Jesus estava aí, ídolo, campeão do mundo. Foi o cara que carregou o piano. Carregou o piano pro Neymar, time. pro Neymar ser o ídolo e tal. Foi isso. Aí. Cara, no Brasil é muito bizarro. No Brasil, tu ganhou, tá tudo certo. Tu perdeu, tá tudo errado. Igual a gente tava falando, sei lá, de jogador curtir o aniversário. Se o próprio caso do Jô, sei lá, se no dia que ele tava lá no Pagode Corinthians ganha, talvez ia passar batido, ele ia seguir, talvez. Só que aqui, se perdeu, tu não pode sair pra comer, tu não pode... Ah, tá tudo errado, tu não joga nada, tal. Aí no outro jogo tu faz 2 gols, tu é o melhor do mundo. No Brasil é uma loucura. Qual o maior sonho na tua carreira? Carreira, dentro de campo, cara, é jogar no mais alto nível. Viver, assim, viver o que eu sempre vi. Seguir fazendo esses checklists de que eu sempre quis viver e viver, entendeu? Tipo, sei lá, se eu jogo no principal profissional do Leganés, na segunda divisão da Espanha, vai ser o primeiro checklist, que já é um bom nível. Aí tu chega e, sei lá, joga uma... E aí vai indo, vai evoluindo, sabe, o normal? Uhum. Só que chegar no mais alto nível possível. E Não sei qual vai ser. E qual é esse teu mais alto nível possível? Sim, sempre tive sonho de jogar nos maiores clubes, né, cara? Que eu cresci vendo, no Chelsea, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester, que seja. Só que pra chegar lá, na minha cabeça, consciente que é muito, muito, muito difícil. Chegar nesse nível, os caras, pra mim, só compram ou escolhem, que os caras podem escolher, o Real Madrid pode escolher os melhores que eles acham. Então, se tu chegou ali, tu é bom. Não, tu é extra sério. Tu é uma coisa absurda. O bom joga num bom nível na La Liga, entendeu? Então tem que ser muito bom. Se conseguir ficar nesse nível mais alto... tinha um treinador no Vasco que falava, mira na lua, sei lá, acertou uma estrela, tá bom. Aí na base. Cara, eu tenho até uma opinião que hoje pode ser contraditória para algumas pessoas, mas eu vou voltar naquele papo que a gente tava falando de base lá no comecinho. Tu pega lá o moleque que tá no terceiro time, no grupo ele é o terceiro, é fraco, mas... Fora dali, em qualquer lugar que ele joga, ele é o pica do lugar por onde ele passa. Ele já é a seleção da seleção. O futebol, na minha visão, é muito mental. E eu falo porque eu joguei bola também. E qual é a visão que eu tenho? A gente, às vezes, fala, porra, fulano é muito ruim. Cara, se o jogador ele é profissional, principalmente jogador de Série A, Série B, o cara tem muita qualidade. Ele, às vezes, não coloca pra fora porque tem cara que... Todo É um conjunto de fatores. Conjunto, óbvio. Isso a gente sabe. Enquanto a gente já viu, ou na base ou em algum time ser bom, um time melhor contrata e o cara não vai. Às vezes não adapta. Acontece. A gente tava falando aqui do Lucas Santos. O jogador não é uma máquina, não é uma coisa diferente. Óbvio que jogador, qualquer atleta mexe com paixão. Se for esporte coletivo, então muito mais. Que mexe com paixão. Então, óbvio, o torcedor vai querer que o cara jogue quem é bom pra ele ficar feliz que o time dele é a vida dele. Só que se o cara não corresponde isso, o cara não precisa
querer matar o cara. Tipo, sai, eu vou acabar com a tua vida, com a tua família. Isso me deixa sem entender, tá ligado? É óbvio. Sem entender não, eu entendo. Mas eu acho uma coisa, sei lá, maluca, burra. Não sei. Entendeu? Que o jogador de futebol, como se o cara não pudesse comemorar um aniversário. Por que não? Se tu tá mal no teu trabalho, sei lá, com o teu chefe, num escritório, no centro do Rio aqui, tu não vai pra casa, sei lá, pra distrair, tu não vai num pagode? Porque o jogador não pode, sei lá, mesmo sem beber, ou num dia de folga que seja, se quiser beber ou não. Eu não entendo isso. Aqui, principalmente. Lá, como a gente tava falando, é totalmente entendível. Os caras tomam vinho, sei lá, antes do jogo. Os caras fumam no intervalo. Sei lá, isso acontece também, os caras falaram, o europeu lá, ele fuma muito. Os caras... Quantas vezes os caras aposentam e falam, fumei minha carreira toda e... Pô, o Ronaldo vim saber depois dele ter aposentado que ele era fumante. Ele e o Roberto Carlos. Eu falei, caraca. E ele, numa entrevista, falou que ele tinha vergonha. Porque, assim, ele, pelo tamanho, a figura mundial imensa que ele é, ele se sentia, se soubessem que ele era fumante, dando um mau exemplo. Errado. Ainda tem isso também. Pô, só vazou depois de ele ter aposentado. Isso, eu também entendo. Sempre jogador vai ter esse pezinho atrás que é ídolo, né? Influencia pessoas. Influencia criança, influencia, sei lá, adulto, formação de criança. O que tu fala ali ou o que eu falo aqui, talvez tenha alguém que goste muito de mim e que fala, pô, que opinião horrível que esse cara tem, vou parar de gostar dele. Ou que vai falar, pô, que papo maneiro ele tem, sou mais fã ainda agora. Sei lá, acontece. E como é que tu lida com rede social? Tu gosta, não gosta? Ah, me amarro. Gosta. Tem dias e dias também. Assim, vira e mexe não, muitas vezes, ainda mais no Vasco, de xingar, que tá horrível, que tá isso, que tá aquilo. Eu vou tirar o print, mando no grupo. Começa a rir do cara, assim, porque pra mim eu sei o que tá acontecendo ali. Aí cansei de ver o cara, tu não joga nada. Aí, pô, você é o melhor do Vasco, tu jogou muito, parabéns, isso aqui. Acontece. E aí eu lido bem, cara. Vira e mexe, eu faço minhas bobeirinhas lá, assim, no Twitter, assim, respondo torcedor, sei lá, no Instagram, interajo lá com todo mundo, me amarro. Eu acho que dá pra levar assim, me amarro. Gosto muito mesmo. Tu tá um passo na frente de muita gente nesse sentido, porque assim, eu também é meu métier, vamos colocar assim, eu trabalho com isso. Eu já entendi como é que funciona a rede social. Quando o cara vem, me elogia, então eu, tipo... Calma. Semana que vem... Deixa tu falar uma coisa diferente do que ele pensa. Então e entra naquele papo que eu te falei, eu só posso focar naquilo que eu tenho controle. Então esse cara, ele vai me xingar e vai me botar no céu. Então, eu não dou importância. Eu faço o meu só. Eu acho também que, eu acho assim, importante não mudar porque alguém tá, sei lá, falando. Sempre pensei isso. Eu ouço, sei lá, alguma música e alguém fala, pô, tô ouvindo essa música de maluco, por quê? E eu, pô... quero. E aí eu vou falar, não, calma aí, vou ouvir a música que todo mundo tá ouvindo aqui, porque falaram, pô... Isso pra mim não existe, minha visão. Todo mundo sabe disso, o moleque todo que anda comigo sabe disso. Que eu gosto, às vezes, de ver algumas coisas que pouca gente gosta e acontece, ué. Não vou parar porque tu não gosta, entendeu? E acho que também na mídia, nas redes sociais, ainda mais, você deve saber disso. Você tem uma opinião e todo mundo te bate. Só que se tu tá convicto nessa opinião, vai, irmão. Ué, acontece, vai com ela até o final, a não ser que tu mude. Aí tu falou, não, realmente, tô errado. Aí tu vai e muda, fala, pô, perdão, gente. Errei. Não acho que é isso mesmo. E acabou. Pra mim, isso. Por isso que eu não me estresso, entendeu? E eu também sabia, quando eu às vezes ia mal e alguém falava, eu falava, realmente o cara tá certo mesmo, foi mal. Falar o que pra ele? Não? Deixa ele xingar, acontece, vida dele. Não, é por aí. E uma coisa que tá muito em discussão hoje, eu queria ouvir de você, que tem um moleque que fala bem e tal, um moleque esclarecido. Essa discussão que tem, a gente vê muito, principalmente da parte da imprensa. Não, o jogador ele tem que se posicionar, ele tem que se envolver com política. Qual é a tua visão? Tu acha que tem, que não? Eu acho que é até onde o cara quer entrar nessa. Se o cara se for influenciar a vida dele, ou se ele quer comprar essa briga, ele vai, ele fala. Se ele tiver que achar que tem que falar, eu acho, dependendo, eu acho importante. Porque influencia bastante gente. Mas também entendo os caras que não querem falar. Ou também entendo qualquer cara que acontece direto do cara dar uma opinião que não é às vezes que tu acha, o que eu acho, como já aconteceu várias vezes aí, que a gente vê. E aí tu vai fazer o quê? O que tu tem pra tu fazer? Vai mudar a opinião dele, obrigar ele, botar uma arma na cabeça dele e falar, concorda comigo? Não. Acontece, ué. Eu acho que se o cara bate nessa tecla, ele acha tranquilo se posicionar, acha que tem um tamanho legal pra influenciar talvez outras pessoas num caminho certo, acho que é válido.
Acho que é válido. Não. Não acho obrigatório também. Se o cara não se esse que é o posiciona... Se o cara não se posiciona, ué... Tu passa na rua e fala... Fala aí quem tu vota ou quem tu gosta. Tá gostando, sei lá. Não, pô, por que que eu... Entendeu? É meio assim, meio estranho. Eu também acho. Eu acho assim, tem que ser uma escolha. O cara quer, não quer, não quer. E, cara, tem um detalhe nessa história, porque assim, tem N situações. Tem um cara que não quer, porque ele sabe qual é o desdobramento que isso dá, porque jogam, hoje o mundo é polarizado, e jogam ele no fogo e o nome dele fica pipocando pra lá e pra cá. E tem um outro caso que não é nem esse. O cara simplesmente não gosta, ele não liga. Mas às vezes porque ele é uma figura grande, Sim, mas tem o cara Neymar passa por isso. Tem cara que nem entende, sei lá. Tu acha que o Neymar, na minha opinião, sei lá, eu acho que o Neymar tá cagando pra sei lá, que ele pensa de política, sei lá, ou de qualquer assunto, eu acho. Por isso que ele também não fala. E se ele falar, todo mundo vai distorcer o que ele vai falar, não vai pegar o contexto que ele quis dizer. Eu acho que ele escolhe ficar fora. Só que eu acho que se ele fala também uma parada boa, ele poderia influenciar milhões de pessoas, acho. Mas é a escolha dele. Quando for eu, se eu tiver o tamanho do Neymar, e aí eu vou ter minha opinião. Ou se eu falo, ou se eu não falo. E aí, enquanto isso, a gente vai ficar nessa. Cada um escolhe. Tem como. Eu acho que era importante, talvez, algumas pessoas falarem, acho que se fosse uma boa influência e tal, citar esses assuntos, entrar nesses assuntos. Não só de política, mas, pô, diversos assuntos que tem no Brasil, como racismo, homofobia, que tudo, pra mim, isso acho que até dá pra entrar mais do que política. Nesses assuntos contra o preconceito que tem contra as minorias e tal. Só que é uma escolha. O Paulinho mesmo, que jogou contigo, ele se posiciona muito sobre a questão das religiões de matriz africana. Sim. E é um preconceito que é gigante no Brasil, com relação à religião, com relação ao candomblé, ao que seja, que eu acho completamente errado, ué. E ele se posicionando, ele vai dando força pra esse movimento. Algumas pessoas vão vendo que não é isso, que não tem por que ter preconceito, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que é uma escolha. Tem gente que também e fica isolada, é foda. Não compreensível. Cara, estamos caminhando para a reta final e eu tenho uma tradição aqui de sempre deixar o convidado me fazer uma pergunta caso ele queira. Quer me fazer alguma pergunta? Vamos ver. Não sei. Não sou bom de repórter, não tava esperando. Se tu me avisa antes, eu venho com as 3 pensadas. Mas assim, no improviso, fazer uma simples. Vascão ganha amanhã? Porra, rapaz, pergunta... Não, Não, eu vou te responder, pô. Só tô falando que assim, o Vasco é uma caixinha de surpresa, né? Eu vivi, calma, eu sei disso. É uma caixinha de surpresa. O Vasco passou alguns momentos nessa Série B. O começo era assim, porra, essa merda não ganha de ninguém. Empata, tira o Zé Ricardo, tira o Zé Ricardo. 39, 40, 41, 42 rodadas sem entrar no G4. Aí começou a ganhar aos pouquinhos. Aí ganha, empata. Mas não perde. Tá Não bom. perde. Aí do jogo do Grêmio pra cá, acho que o time teve uma subida de você falar assim, o time tá mais confiável. A gente já entendeu que não toma gol, cria pouco, mas sempre machuca com 1-0. Começamos a ganhar um pouco mais de confiança. O Zé saiu, o Emílio comandou 2 jogos bem. E aí veio o jogo do Londrina. Que a gente tava, agora o time foi. E aí o Londrina amassa o Vasco. Eu não vi o jogo. O Vasco ganha de 1-0 Não consegui ver. tem uma parada que eu não te perguntei, eu vou te perguntar até aqui agora. Mas enfim. Cara, o jogo amanhã é São Januário, Caldeirão, esquece, estourado. Difícil o Vasco não ganhar o jogo amanhã. Pode perder, empatar? Pode, é futebol. Mas acho que amanhã o Vasco é bem favorito. E eu vou te devolver com uma parada que é passar batido. Cara, como é que tu enxerga o Nenê, cara? Porque tu ainda pegou o Nenê ano passado, Porra. quando ele vem do Fluminense. Nenê é um personagem, assim, um cara ímpar. Um cara que é do tamanho que ele é, assim, da carreira que ele tem lá fora, que ele fez, e ele ser um molecão, com 40 anos, 41. Faz 41 41. E ser um molecão, meu parceiro. Beijo, velhinho, tamo junto. E, assim, vira e mexe, a gente se fala e ele dava essa abertura principalmente pro moleque da base. Pô, o Nenê é fenômeno. Desde o primeiro dia já de resenha e tal, sempre achei cracaço. Cachorrito, toda hora. E, pô, cracaço e fora de campo também, por craque. Resenha infinita. Cara, o Nenê é surreal, mano. Surreal. E eu tô falando da pessoa, não tô falando do jogador, que isso aí é chovendo molhado. Cara, eu vou te contar algumas recentes do Nenê agora. Teve uma matéria
acho que foi Esporte Espetacular, acho que foi isso, de uma senhorinha que viralizou que ela foi no Maracanã Vasco Cruzeiro, o Vasco levou ela no CT, ele chega devagarinho e dá a camisa pra ela e chama ela pra dançar a tropa do vovô. Cara, o jeito que o Nenê trata as pessoas, eu canso de ver, eu tô cobrindo os treinos agora, a galera chega, ele para, ele dá atenção, ele faz vídeo, e é muito simples. Eu vi um story de um menino hoje, que o Vasco levou ele também lá pra conhecer o clube, e é um moleque que quando vê o Nenê, mano, abre a porta, sai vazado, ele vê o moleque vindo correndo, ele pega o moleque no colo, e eu vou te dar um relato meu. Peguei minha Sérgio recente e eu vivi um dia mágico aqui acho que foi na quinta-feira, eu entrevistei o Mauro Galvão aqui. No mesmo dia eu recebi o prêmio da mão do Mauro Galvão do Consórcio Vascão. Daqui eu fui pra cerimônia do Nenê na Cinelândia lá do Cidadão Honorário do Rio de Janeiro. E lá ele deu uma entrevista pra mim, pra Globo e pro Fábio Azevedo. E eu, caraca, mano, Nenê e tal, pai. Fui puxar uma resenha com ele, eu falei, pô, o cara ficou umas meia hora, assim, sacanagem, tirando foto. Já tinha participado da cerimônia, deu uma pro GE, deu uma pro Fábio, eu falei, porra, mano, ele vai chegar aqui... Ah, irmão, uma pergunta aí, então me dá licença aí, que a mulher dele agoniada pra ir embora. E aí eu fui até meio intenso pra fazer a pergunta pra ele. Fala aí, ele já me abraçou. E aí, irmão, tudo bem? Aí já meteu um é nóis, começou a zoar. Lá os caras davam esporro, que a gente chegou lá no Nordeste, umas 2, 3 vezes pra jogar com o aeroporto cheio. E ele, pô, alguém leva minha mala aí que agora eu vou pra galera. E ele ia. E aí teve uma que o nego pediu pra não ir, Nenê, não vai. Senão a gente não vai sair daqui. Não adiantou nada. Segurança agarrou nele, ele sai e foi pra dentro da torcida e foto. E todo mundo já dentro do ônibus, chega ele com o cabelo assim, com a roupa toda torta. Ele é isso, cara. Ele é... Eu fiquei mais fã ainda depois que eu conheci. Fenômeno. É um ser humano extraordinário, cara. Peguei uma resenha também lá que foi engraçado. No dia que o Henrique veio do Lyon visitar a galera no CT, eu tava saindo, tava o Nenê, Léo Matos, Henrique e o Peck, trocando a ideia. E o Bira, do estacionamento. Sim. Biro. Do estacionamento. Aí estavam trocando a ideia ali, pouco tô passando, aí a galera começou a gastar ele do Lei Maria da Moda. Ele foi treinar com a camisa cor de abóbora. Vira e mexe, ele quebrava. Parecia um maratonista, camisa cor de abóbora. Quebrava. Vira e mexe era a gastação e ele... isso aqui não é daqui, isso aqui não sei o que, é caro. Ele e o William Matos falavam essa. Não, isso aqui não é caro não, o cara é ir lá comprar onde eu comprei e tal. E ele sempre vinha quebrando, às vezes acertava também, né? Mas às vezes quebrava, ele sabe. Tu lembra da primeira passagem dele, 15, 16? Que ele tinha uma mania de ir nos treinos, ficar filmando ele batendo falta e jogava. Ele é marqueteiro pra caramba. Não, ele sabe também. Por isso que ele vai, pô, onde vai, nem conhece. Ele também é bom pra caramba fora de campo nisso. É craque, ele é, pô, tá tranquilão ele. Quando ele parar, ele vai estar tranquilão também. O que ele quiser fazer, ele vai estar... O nego vai abrir as portas, ele tá tranquilão. Qual foi o cara que mais te impressionou no Brasil? Aqui tu falou de lados, o quê? Que citou... Mas jogando? No Brasil, sim, até hoje, Ganso. Ganso? Eu acho ele genial. Todo mundo pode falar que ele não, sei lá, ou não produz alguma coisa, mas de genialidade, umas paradas que ele faz assim, que não é que seja simples. No último jogo ele só deixou a bola passar. Bateram um lateral pra ele, depois é isso. Bateram o lateral, ele já olhou pra trás, viu que tava maluco, ele veio e deixou passar assim a bola. E aí o cara recebeu sozinho atrás dele assim. Me surpreende, óbvio, o Neymar nem conta. Mas o Ganso, até hoje, surpreende, assim, genialidade, surpreender, assim. É ele. De talento, de entender o jogo, de fazer tudo, é ele. E é um cara que tem a discussão de que estava falando de tu quando subiu, da tal da intensidade. Ele é o 10 clássico. Talvez se ele jogasse 70, 80, ele seria um monstro de 10, assim. Só que, talvez, as pessoas ficam com esse preconceito nele. Mas alguns jogos, ainda mais com o Diniz, que não tem como não correr com o Diniz, que eu vi na pele isso, que ele tá correndo e não deixa espaço, sei lá, ele joga também assim, mas realmente é uma característica, é uma voltagem muito mais baixa e também um talento muito mais acima, então no Brasil realmente complicado. Pô, mas ele ficou assim, porque assim, a gente fala dessa rotação baixa, mas foi depois da lesão do joelho, né, porque o Ganso, ele não era essa rotação baixa. Não era, eu lembro que no início o debate era se ele era melhor que o Neymar, e muitas vezes falavam que ele era. Muitas vezes falavam que ele era por ele ser mais disciplinado, mais sério, o Neymar numa época era mais completo, mais na de verdade. problema, e falava, não, novo 10. E o Brasil tinha essa carência de voltar a ter um 10 como antigamente e tal. Só que pra mim ele é
talento único, sei lá. Faz muita diferença mesmo essa questão da lesão do joelho. Eu vi o Lene dando uma entrevista no Charla recente, ele falou... Eu acho que hoje em dia não. Hoje em dia, com a tecnologia, com a medicina, se você seguir ali, se pegar uns caras com um negócio bom, tu vai... Segue tudo certinho, como o médico tá falando, se tu tiver confiança nele. Se tu não tiver, tu acha um que tu confia, ele vai... Eu acho que hoje em dia dá pra tu voltar a zero, como acontece aí, sei lá. Só que antigamente tinha menos informação, às vezes queriam botar pra jogar rápido, pra voltar o dinheiro rápido, pra vender, sei lá. E poderia, às vezes, ferrava o jogador. Eu acho que hoje em dia tá menos isso, menos risco disso. Ainda tem, mas eu acho menos, porque hoje tá muito evoluído. Pra fechar, um cara que eu lembrei agora também, esqueci de te perguntar. Cara, Germancano. Gente boa. Gente boa demais. Mais fechadão pelo idioma e por ele lá, mas com a panela lá dos argentinos. Mas sempre comigo, assim, a gente não trocava muita ideia, mas em alguns momentos a gente trocou algumas ideias sobre coisa de fora do campo, né? Tanto lá no dia lá da bandeira e tal. Eu fiquei mais fã ainda depois daquele dia, falei pra ele. A gente conversou sobre isso e tal, sempre pregando respeito, igualdade pra todo mundo. A gente tem mais ou menos assim, percebi o mesmo pensamento de vida, assim. E tirando que sabe fazer gol como ninguém. Isso aí a gente ficava meio até assustado às vezes. Que ele, pra botar a bola na casinha, vê aí agora, artilheiro do Brasil. O que tu chamava mais atenção nele nos gols? No Cano, É. que duas coisas. Ou a bola sempre procurava ele, a bola sempre, tá aqui, daqui a pouco o gol do Cano. Sozinho, sem goleiro, sei lá, a bola sobrava. E sempre, às vezes, também isso, os dois ligados. A bola sobrava também porque ele tava bem posicionado sempre. É isso que eu ia falar. Isso, tipo, mas aí algumas coisas eram bizarras, tipo, ele lá fora da área, no treino, muitas vezes, fora da área a bola batia lá na trave, sei lá, e voltava aqui e ele, pum, gol. Só que nos jogos, principalmente, todo mundo viu que ele tava sempre bem posicionado, sozinho, ou então fazia um movimento certinho. Finalização. É. Sempre gente boa. Gringo, gente boa. É um cara que, assim, a torcida do Vasco tinha um carinho muito grande, teve essa questão da bandeira e tal, mas ele saiu muito estranho do Vasco, cara. Eu vou te falar o estranho, e aí eu vou deixar tu dar a tua opinião sobre, não é a saída, porque a saída é natural. Você saiu, ele saiu, enfim, as pessoas entram e saem, isso é natural. Mas os comportamentos dele, ao chegar ao Fluminense, eu achei estranho. Tu teve algum feedback dele ter ficado magoado com alguma coisa em termos de diretoria? Não, acho que não. O que eu acho que pode ter acontecido é que ele, 2 anos, foi o artilheiro, sei lá, do Vasco e era uma culpa em cima dele dos resultados no final que, sei lá, talvez ele tenha entendido isso de uma forma assim, tipo... Pô, fiz tudo aqui, fiz gol, sei lá, dei a vida, em alguns momentos falhou, que a gente sabe o que aconteceu. Só que, sei lá, ninguém me agradeceu ou me agradece. Pode ser um pensamento dele, não sei. Pô, mas a torcida tinha um carinho muito grande. Sim, por mas ele. aí é o que eu tô falando, no final já não tinha mais, tipo, era, já, sei lá, perdeu o pênalti, vai embora, sei o quê. Entende? Pode ser, eu não sei, tô dando talvez o que sim, seja a minha porque a gente opinião. tá pensando Não de tem- fora, a gente tá pensando a daqui. cabeça dele. Eu posso falar comigo, com ele nunca. Ele nunca falou nada, não. Não, até porque ele era mais fechadão. Ele falava lá na época, era ele, Sarrafiori e Matias, que andavam mais juntos pelo idioma, né, também. Sempre os três muito juntos, e aí os três sabiam e nunca falava também pra gente, não ia falar nada. Não. A amizade dele com o Benítez era bonita, né? Também. Os argentinos sempre são panela, o Luxemburgo falava isso, mais de 3 é formação de quadrilha. Então, às vezes não podia ter mais de 1, mais de 3. Um a mais já, não, calma. Falava isso. O Benítez era mais diferente do Cano, né? Mais da resenha. Mas Resenha, assim, né? da resenha, brincava com todo mundo, com o médico, com o jogador, com o da base e tal. Era mais tranquilo. Cano mais fechadão sempre. Brincava até, mas muito menos. Muito, muito menos. Entrava, trabalhava e ia embora. Por que o Benítez não deslancha, cara? A passagem dele no Vasco foi muito boa. No São Paulo começou bem, afundou. No Grêmio agora não joga. Cara, não sei também. Físico. Acho que ele tem esse probleminha, talvez, de sempre se machucar ou não conseguir manter uma sequência, né? Ele no Vasco, às vezes, também em alguns momentos ficou machucado. No São Paulo, ele foi o melhor do Paulista, não foi? No passado. Foi. E depois Depois sucumbiu. parou, também não sei. Ele começa bem e afunda. Não sei, mano. O Vasco mesmo Eu no achei rebaixamento, ele era um cara Eu achei ele bom. imprescindível pro time, mas na reta final ele quase não jogou. O Vasco não fez o esforço de pagar o empréstimo. Sim, Ele voltou e quase não jogou também. foi. Ele, às vezes, assim, ele queria jogar, ele ficava ali com uma baratinha, assim, com a bola, daqui a pouco achava um passe sempre pro Cano.
Ele sempre dava alguma assistência, algum passe. Foi, querendo ou não, importante aquele ano, né? Apesar de tudo, mas não sei, às vezes se ele conseguir manter o físico, ainda é um bom jogador. Tá novo ainda, 26 eu acho que ele fez esses dias. 25. Pra gente fechar, deixa um recado pra torcida do Vasco. Aí você tem um desejo de um dia voltar ao Vasco? Ou você não tem esse planejamento? Se rolar, rolou. Não, é óbvio que todo jogador que sai, assim, tranquilo do Vasco fala, o Vasco é uma casa, é um sentimento de gratidão que a gente tem. Eu acho que, sei lá, não sei se só o Vasco, porque eu também não fui em times, mas todo mundo fala, né? Paulinho, Felipe, todo mundo aí que fala sobre isso. Então, não sei, cara. Não tem como eu falar daqui... Eu espero voltar pro Brasil daqui a uns 10 anos ou mais, sei lá. Só que o Vasco sempre vai ser uma possibilidade. A gente nunca sabe. Óbvio, pô, tem um carinho enorme, todo mundo sabe. Pode ser uma prioridade mais pra frente, com certeza. E agradecer sempre pelo carinho da torcida. Tudo que... Independente de tudo, aí até hoje, vira e mexe, tiro foto ou recebo mensagem, gente me acompanha, que ainda me acompanha mesmo fora do Vasco, né? Que gostou, virou fã. Então agradeço muito. E é isso. Jogaria num rival? Ninguém sabe. Às vezes pode ser dependendo da situação, pode ser um rival que resolva a tua vida, o que, sei lá, que o Vasco não quis. Um exemplo, pode acontecer. Então não tem como falar não, ou não vou falar sim. A gente não sabe. Só vai acontecer daqui a 10 anos. Aí as pessoas vão vir aqui e vão falar, que ingrato, não sei o quê. A gente não sabe. Jogador é profissional, né, cara? Óbvio. É profissional. Caio, obrigado. Primeiro pelo tratamento. Desde o começo, quando eu te convidei, você estava na Espanha ainda, e foi até meio engraçado, porque normalmente eu vou no assessor. E aí, no teu caso, eu falei, cara, ele tá chegando, vou mandar um direct, se ele vê, viu, não viu, vou por outro caminho, mandei, tu viu, respondeu, foi solícito o tempo inteiro, a gente conversando, pô, irmão, e aí, fechou, não fechou, vamos, não vamos? Então, assim, obrigado pela atenção. Daqui, da minha parte, eu te falei isso também, eu te acompanho desde a base, desde a Taça São Paulo de 2019, Vitor subir, descer, Copa do Brasil campeão, sim, cabelo raspado, cabelo comprido, grande, entendeu? Cavanhaquezinho, cara lisa. Então, assim, mano, você é um cara que eu tenho um carinho. Agora a gente tem esse contato pessoal também. Pode ter certeza que eu vou estar torcendo por você. Tem uma pessoa que te quer bem aqui no Brasil. E, cara, maior sucesso do mundo. Tem o Paulo Vitor do ladinho de Valladolid ali também. Então, meu coraçãozinho tá na Espanha, ali olhando vocês dois. Vai falar logo, bora, a gente arma uma resenha lá e vambora. Mas agradecer, primeiro pelo convite, né? Tá aí crescendo com o canal que já é consolidado, mas o podcast é esse novo projeto crescendo. Agradecer pelo convite de deixar expor um pouco algumas ideias, algumas histórias, algumas coisas aqui. Quando quiser chamar mais pra frente, a gente tem mais história, pode me chamar que eu venho. E é isso, a gente mantém o contato, tem meu número, que precisar. É isso, tamo junto. E a gente nem falou, o vovô tá aqui, o irmão, o Gustavo, né? Amigo, Gustavo. O amigo. Cara, o teu avô é uma figuraça, é um resenha. Figuraça. Ele conhecido como avô do Caio. Ele diz que eu sou neto dele. Mas ele é conhecido como avô do Caio, então que fique bem claro aqui. Mas é isso, é uma figura. Tem que ir mais pra frente, tem que armar um com ele. No próximo... Próximo ele senta aqui do lado. Boa. No próximo ele senta aqui do lado e aí Aí vai a história, aí ele vai contar vários detalhes. Vai ter que pegar o contato do assessor dele. Vai pegar o assessor dele, que ele vai ter que ter, que é um figuraça. E é isso, então. Tamo junto, irmão. Show. Obrigado aí. Casa tá aberta. Tamo junto. Um abraço. É nóis. É isso, galera. Os cortes começam a subir já. Amanhã finaliza do Carlos Brasil. Então, no sábado já começa a subir os cortes do Caio. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Dá essa moral, se inscreve aí. Segue o Caio também lá nas redes sociais dele. Bruno, teve superchat? Vamos dar beleza, então. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Segunda-feira, Vitor Canedo, grande jornalista, vai estar aqui. Quinta-feira, Jorginho do Beat Soccer, melhor jogador do mundo, milhões de vezes. Vascaíno também. A resenha semana que vem vai ser muito bacana também. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta Vasco, tamo junto. Valeu, fui Vasco, Vasco é do outro. Valeu.